Está claro nos seus corações nesta manhã que vocês são os amados de Deus? Amen. Amém. So that should solve all of your problems. Então isso deve resolver todos os seus problemas. You should have no more problems. Você não vai ter mais problemas. Because God loves you. Porque Deus te ama. He loves you perfectly. E Ele te ama perfeitamente. He can't love you any more than he already loves you. Ele não pode te amar mais do que Ele já te ama. So what is your problem? Então qual que é o seu problema? You know what our problem is? Sabe qual que é o nosso problema? We don't let him love us the way he loves us. Nós não permitimos que Ele nos ame da maneira como Ele nos ama. We don't open up our hearts fully. Nós não abrimos os nossos corações de maneira And plena. just let him love us. E simplesmente deixamos com que Ele nos ame. Now you understand Você compreende that part of his love que parte do seu amor is discipline. é a disciplina. Those whom he loves, Aqueles a quem ama, Ele disciplina. so he uses all the situations in our lives Então Ele utiliza todas as situações em nossas vidas to manifest his great love to us. para manifestar o seu grande amor para conosco. So the first thing I want to share with you this morning is E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã é: God loves you perfectly. Deus te ama perfeitamente. He can't love you any more than he already does. Ele não pode amá-lo mais do que Ele já And te he's ama. proven it to you E Ele já provou isso para você in the greatest way possible da maneira maior que é by possível, sending his own beloved son. ao ter enviado o seu próprio Filho amado Just for you. apenas para você. I never forget, after I became a believer in the Lord Jesus, Eu nunca me esqueço de logo após ter me tornado um cristão no that Senhor one day Jesus, the Holy Spirit just seemed to speak to my heart que certa vez parece que o Espírito Santo falou ao meu coração and say to me, e disse a mim: Ernie, you know, Ernie, você sabe, if you had been the only person in the whole universe who had sinned, se você fosse a única pessoa em todo o universo que tivesse pecado, Jesus would have still died for you. Jesus ainda assim teria morrido por você, Just for me. apenas por mim. This is a manifestation of God's great love to us. E essa é a manifestação do grande amor de Deus para conosco. So we're instructed in the Word of God, Então nós somos instruídos pela palavra de Deus, in the book of Jude, no livro de Judas, to keep ourselves in the love of God. para nos mantermos no amor de Deus. This is your responsibility. Esta é a sua responsabilidade. I can't do it for you. Eu não posso fazer por você, You can't do it for me. nem você pode fazer por mim, But the Holy Spirit will help us mas o Espírito Santo vai nos ajudar if we give ourselves to Him. se nós nos entregarmos He will help us completamente a Ele. keep ourselves in the love of God, Ele vai nos ajudar a manter-nos no amor de Deus, right in the center of His great love for us. exatamente no centro do seu grande amor. So no more problems, right? Então não vai ter mais problema, certo? You still don't believe. Você ainda não acredita, né? Yesterday, I asked you Ontem eu pedi que vocês, if you had ever been to heaven and back. eu perguntei a você se você já esteve no céu e tivesse If retornado, there was anybody here se tivesse alguém aqui who had made a trip to the spiritual dimension que tivesse feito essa viagem na dimensão espiritual and came back. e tivesse retornado. Well, I'm glad to announce to you this morning E eu tenho grande prazer de anunciar para você that nesta manhã there is one who was there que há um que and esteve has lá come here. e esteve aqui. You know his name? Sabe qual que é o nome dele? This is the reality of the incarnation. Esta é a realidade da encarnação. That God the Son Que Deus o Filho left his place in the triune God deixou a sua morada ali no Deus triuno and came to this planet. e veio até este planeta. And there's so many rich blessings that are ours because of that. E existem tantas bênçãos ricas que são nossas por causa disso, It's going to take all of eternity for us to discover them. que vai ser necessária toda a eternidade para que possamos descobrir. So it's so very, very important Então é tão importante that we realize this necessity of God revealing this to us. que nós compreendamos a necessidade de Deus revelar isto a nós. When we come together and have fellowship about these wonderful, wonderful
revelations of God. Quando nós nos reunirmos e recebemos essas revelações tão maravilhosas a The respeito de great Deus, danger is o grande perigo é that you and I will record them in our minds. que você e eu possamos registrá-las em nossas mentes It'll be information. e será apenas It informação. might be right information. Talvez, certamente, But informação unless correta. that information Mas a menos que essa informação becomes revelation, torne-se revelação, you will be in a worse condition than when you first came. você vai estar numa condição ainda pior do que quando você chegou aqui. Because you will have a false understanding. Porque você vai ter uma compreensão falsa. Your understanding would be that if I can just somehow use my mind A sua compreensão vai ser, se eu pudesse apenas utilizar a minha mente, to such a degree that I can understand it, at least in my limited way. a tal ponto que eu pudesse pelo menos compreender, ainda que seja na minha maneira limitada. I learned the language. Eu aprendi a I can linguagem, even talk to other people about it. eu até mesmo posso conversar com outras pessoas a respeito But disso. brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, do you think that's the reason why the Lord called us together? você crê que essa foi a razão pela qual Deus nos chamou para estarmos juntos aqui? So that we can accumulate some more biblical knowledge? Para que nós pudéssemos simplesmente acumular mais algum conhecimento This bíblico? is the Word of God. Esta é a palavra de From Deus. Genesis 1 De Gênesis 1 to Revelation 22. até Apocalipse 22. To me, every word of it is the Word of God. Para mim, cada uma das palavras dessa But we escritura é de Deus. desperately need. E nós, It's a necessity nós desesperadamente that the precisamos. Holy Spirit Temos a necessidade que o Espírito take Santo this written word tome essa palavra escrita and make it a living word in our e a lives. transforme numa palavra viva em nossas vidas. You know why the Lord called us here together to fellowship about these matters. Você sabe por que o Senhor nos chamou aqui para termos comunhão a respeito desses assuntos? It's so that every one of us would be changed. É para que cada um de nós pudesse ser transformado There would be an increase of Christ in us. e para que pudesse haver um aumento de There Cristo would em be a nós, growing of our Lord Jesus in us. para que pudesse haver o crescimento do Senhor Jesus em nós. Certainly there is information. Certamente há Our informação, minds are involved. as nossas mentes estão But envolvidas, as we mentioned yesterday, mas como mencionamos the ontem, mind needs to be a servant and not the master. a mente precisa ser uma serva, não um mestre. The mind needs to humble itself A mente precisa se humilhar before this holy and righteous God diante desse Deus santo e reto and let the Holy Spirit e permitir assim que o Espírito take the Santo truth possa tomar a verdade of what the Word of God says daquilo que a palavra de Deus diz and make it real in our e hearts. fazê-la real em nossos corações. You know what will happen? Sabe o que vai acontecer? Our Lord Jesus said, O nosso Senhor Jesus disse: you shall know the truth, conhecereis a verdade and the truth will set you e free. a verdade vos libertará. But you say, Ernie, Você diz assim: I'm not in Ernie, prison. eu não estou na prisão. Oh, my dear brothers Ó, meus and irmãos sisters, we don't e irmãs, understand. nós não compreendemos. Sometimes our minds, Algumas vezes as the nossas things we mentes, believe, as coisas nas quais the way cremos, we think, a maneira como pensamos, keeps us imprisoned. nos mantém numa It prisão prevents us from living life the way God has created us to live it. e nos impede de vivermos uma vida que Deus planejou que nós vivêssemos. Remember what our Lord Jesus said? Lembre-se do que o Senhor Jesus disse: If the Son shall set you free, se o Filho vos libertar, you will be free indeed. verdadeiramente sereis Our Lord livres. Jesus, O nosso Senhor in His Jesus, great mercy, na sua grande in His love misericórdia, for us, no seu amor para has conosco, called us to this place nos chamou para este lugar, to have the Word of God ministered to us. para termos a palavra de Deus ser And the ministrada a nós. result is, E o resultado we é, are liberated nós somos liberados from some of the lies we believe. de muitas mentiras nas Now, quais criamos. are you going to, anybody here this morning Será que há alguém aqui nesta manhã going to say que vai me dizer that you don't believe anything that is a lie? que você não crê em nada que seja vivo? Well, it's because you don't understand, that you don't believe anything that we don't believe lies. Is anybody here going to say they don't believe lies? Será que alguém vai me dizer que não acredita em mentiras? We all do. Todos nós cremos. We don't know it. Nós não sabemos disso. Hopefully, if we knew we were believing a lie, Talvez se soubéssemos que estávamos acreditando numa we mentira, would stop believing the lie nós pararíamos com essa and believe mentira, the truth. pararíamos de acreditar na mentira e But my acreditaríamos na dear verdade. brothers and Mas, sisters, meus queridos irmãos e this irmãs, problem originated with Adam and Eve. este problema teve início com Adão e Eva. Satan lied to her, Satanás mentiu para ela and she believed it as the truth. e ela creu naquilo como sendo Then verdadeiro. Adam also believed the lie. E Adão também creu nessa mentira. And now we are his descendants. E nós agora somos os seus descendentes. And it is natural for us E é natural para nós
for us to believe lies. para que nós criamos em The Lord mentiras. Jesus says, men love darkness rather than the light. Então, o nosso Senhor Jesus disse que os homens preferiram as It's trevas do que a luz. part of our nature. É parte da nossa natureza. It's not something you have to learn. Não é alguma coisa que você It's tem que just aprender. natural. É simplesmente If natural. you will just stop to consider. E às vezes você precisa parar Think para about the people considerar. that you know here who live here in Brazil. Pense a respeito daquelas pessoas que vivem, moram aqui no Brasil. Now try to think about somebody Pense em alguém That you agora know que você conhece, that is imprisoned by their thoughts. que está prisioneiro pelos They seus believe pensamentos. lies. E essas pessoas creem em They believe mentiras. lies about God. Eles creem em mentiras a respeito de Deus. They believe lies about themselves. Eles creem em mentiras a respeito de si They mesmos. believe lies about other people. Acreditam em mentiras a respeito de They outras believe pessoas. lies about circumstances. Creem em mentiras a respeito de circunstâncias. And so these lies imprison us. Então essas mentiras podem nos aprisionar. And so our Lord is here with us by His Spirit Então o nosso Senhor está aqui conosco em espírito, to somehow take this word para de alguma maneira tomar essa and palavra through vessels that I don't know how to say, my brother. Why would God ever choose somebody like me to try to speak His truth? Por que Deus de alguma forma escolheria alguém como eu para poder falar desse tipo de It's a verdade? great mystery to É um me. grande mistério para mim. I was sharing with a young brother Eu estava compartilhando com o irmão mais jovem, before the meeting antes da reunião, about a little bit of my experience a respeito de um pouquinho da minha because I experiência, was encouraging him porque eu estava o to encorajando continue to grow in his ability to translate. para que ele pudesse realmente prosseguir na sua habilidade de Translate tradução from Portuguese to English de português para inglês, so he can help me, de boa forma que ele pudesse me ajudar, and then translate from English. English to Portuguese e traduzir do inglês para o so português, that he can be a blessing to other para que ele people. pudesse então ser bênção para outras And pessoas. so he shared with me some of his fears. Então ele compartilhou comigo alguns dos seus temores So I wanted to encourage him. e eu quis encorajá-lo. So I told him my E eu experience. contei para ele a minha experiência. When I first was invited to speak, Então, quando a primeira vez eu fui convidado para because compartilhar, I came to know the Lord in a Baptist church. porque eu conheci o Senhor quando eu estava numa igreja batista. And the Baptists have their own way of doing things. Então, os batistas têm as próprias maneiras de fazer as coisas. So when I indicated that I wanted to give my life fully to the Lord, Então, quando eu disse que eu queria entregar minha vida completamente para o and I Senhor. shared this with the pastor. E eu compartilhei isso com o pastor. There was another experience behind it that I won't share with Tem you. uma outra experiência por trás disso que eu não quero compartilhar, não. But his interpretation to me was, Mas a sua interpretação para mim foi: Ernie, Ernie, the Lord has called you to be a Baptist preacher. o Senhor te chamou para ser um pregador batista. What do I know? O que eu poderia saber melhor do que isso? So, okay. Eu falei assim, tá bom. So you have to become licensed. Você You tem have to que- get a license to be a preacher. Você tem que obter uma licença para ser um pregador. And then you have to preach a sermon. Aí então você tem que pregar um sermão. It's called a trial. You have to preach to show that you have been called by God. Então você tem que pregar para poder mostrar que você foi Now, chamado this por is the way Deus. it was in the Baptist church that I was a part of. Pelo menos era assim na igreja batista da qual fiz So parte. I'm invited to preach. E aí então fui convidado a I'm pregar. 23 years old. Tinha 23 anos de I idade. never owned a Bible in my life. Eu nunca tive uma Bíblia na minha vida. And until I came to know the Lord, I didn't know anything about the E Bible. até conhecer o Senhor eu não sabia nada a respeito da Bíblia. Absolutely nada. Absolutamente nothing. Nothing. Nada. And so I'm asked to preach. E eu fui pedido que pregasse. Now, if you were me, what are you going to preach about? Se você fosse eu, sobre o que você pregaria? What are you going to preach about? Sobre o que você pregaria? They had asked me to teach a group of 12-year-old boys. E ele havia pedido que eu pudesse dar aulas para um grupo de meninos de 12 And anos de every one of idade. them knew more about the Bible than I did. E qualquer um daqueles meninos sabia mais da Bíblia do que eu. Now they asked me to preach a sermon in front of brothers and sisters. E agora eles haviam me pedido que pregasse um sermão na frente de todos os irmãos e irmãs. I spoke for 5 minutes, Eu falei por 5 minutos. and I thought it was eternity. E para mim parecia I thought I was eternidade. going to faint. Eu achava que ia desmaiar. And then after that, I go back to my home in Pennsylvania. E depois disso eu retornei para minha casa lá na I'm Pensilvânia. invited to speak in a group of boys in a reformatory. E aí eu fui convidado para poder falar para um grupo de jovens num reformatório. I'll never forget, it was Easter day. Eu nunca vou me esquecer, era um dia And de all Páscoa. these teenage boys came. E todos aqueles adolescentes They brought vieram, their comic books, eles trouxeram suas anything they revistinhas em could quadrinho, do not so they would not listen.
Hã? They brought anything to prevent them from listening. E eles trouxeram qualquer coisa que pudesse impedi-los de ouvir o que eles queriam ouvir. Now, this is my second time to speak. E essa foi a segunda vez que eu compartilhei. And such a hostile audience. E naquela audiência tão hostil, I began to sweat. eu comecei a suar. The third time, A terceira vez, I was invited to speak at a retirement home for old men. eu fui convidado para poder compartilhar numa casa de um asilo de velhos. And many of these men could not hear very well. E, na realidade, eles eram aposentados, aqueles homens não podiam ouvir muito bem. Some of them are 90 years old. Alguns deles tinham 90 anos de idade. And I'll never forget this experience. E eu nunca either. vou esquecer disso. Sitting in the back Sentando ali no fundo, is this old man. está aquele homem ancião. And he has a horn stuck in his ear. Ele tinha aquele chifre, né, aquela So he corneta. could hear better. He stick the horn in his ear. Ele tinha esse tipo de corneta ali So conectada ao seu ouvido para que ele pudesse halfway ouvir through melhor. my sharing, Então, na metade do meu compartilhar, he said, "Young man, ele falou assim: Ô meu jovem, I can't hear you." não consigo te ouvir. You know I want to faint. Você sabe que eu queria desmaiar naquela hora, né? So after I go to college in Alabama, Então, depois eu ia para a universidade ali no Alabama. a number of the students there went to this particular church. Certo número de alunos ali, eles iam a uma determinada igreja. And one day the pastor asked me to speak. Aí um dia o pastor pediu que eu compartilhasse. So I'm speaking, Então eu estou ali and I falando, see all of my friends sitting out there, e aí estou vendo todos aqueles meus amigos sentados ali, and I faint. e eu desmaiei. Yeah. Now I know some of you think it'd be a good idea if he fainted now when he goes for an hour and 45 minutes. Alguns de vocês estão pensando, poxa, como é que seria bom se o Warren desacordasse agora, já que ele vai embalar para falar 1h30. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how great the love of God is to us. quão grande é o amor de Deus para conosco. And so that's why we need to take full advantage É por isso que nós temos que tomar total proveito of all that God has provided for us de tudo aquilo que Deus proveu para nós, in His Son no seu Filho, by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. So the Holy Spirit has been sent here Então o Espírito Santo foi to enviado a take the nós truth of God's Word para tomar a verdade da palavra de Deus and make it real to you. e fazerem algo verdadeiro, real para você. So that we need to have good ability to receive Então nós temos que ter uma boa habilidade para receber what it is that God is saying. aquilo que Deus deseja falar. And so you need to have the spirit of discernment. Então você precisa ter o espírito de discernimento. You need to be able to hear whether it's the Lord's voice or not. Você precisa de ouvir e discernir se é a voz I do wish I Senhor ou could não. say to you Eu gostaria de poder dizer para você that it's impossible for me to say something that God is not saying. que seria impossível para mim dizer alguma coisa que Deus não tenha dito. But I can't say that. Mas to eu não you. posso dizer isso. I can tell you in my heart, Mas eu posso dizer que no meu coração, I only want to speak what the Lord is speaking. eu quero falar apenas aquilo que Deus está But falando. I can't say 100%. Mas eu não posso dizer isso 100%. So you have a Então responsibility você tem uma responsabilidade to hear de ouvir and to discern e de discernir whether or not it is the Word of God. se é ou não a palavra de Deus. If it is the Word of Se God, for a palavra de Deus, you only have one option, você só tem uma opção, that is to obey. ou seja, obedecer. If it's not the Word of God, Mas se não for a palavra de you Deus, don't have to obey. você não tem que obedecer. But if it is, Mas se for, you need to obey. você tem que obedecer. So we need to emphasize again Então nós temos que enfatizar mais uma the vez necessity, a necessidade, the absolute necessity a necessidade absoluta for us to have revelation. para que nós tenhamos revelação. That is, for God to have pulled the veil back, Ou seja, para que Deus possa remover aquele véu and then for us to have eyes to see the reality. e para que nós tenhamos olhos para poder enxergar a I hope in realidade. your heart, dear brother and sister, Então eu espero que no seu coração, irmãos e irmãs, there is a cry haja um to the Lord. um clamor Lord, pelo I Senhor. want reality. Senhor, eu desejo a I realidade. don't want just religious information. Eu não quero apenas informação I don't want religiosa. just biblical Eu information. não quero apenas informação I want to bíblica. see Eu quero ver the reality behind that which you have revealed. a realidade por trás daquilo que o Senhor revelou. And our brother Mario this morning O nosso irmão Mário, nesta manhã, mentioned this passage in Matthew chapter 16, mencionou aquela passagem em Mateus capítulo 16, when the Lord spoke to Peter quando o Senhor falou para Pedro and said, "Upon this rock I will build my church." e disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha But I igreja. want to go back just a step Eu gostaria de dar um passo and remind anterior us this morning e nos lembrar nesta manhã of the context in which the Lord spoke that to Peter. do contexto no qual o Senhor mencionou aquilo para Pedro. As our dear brother mentioned, Como nosso querido irmão mencionou, our Lord Jesus is walking with his o disciples. nosso Senhor Jesus estava caminhando com seus discípulos. They've been with him now for 3 years or longer.
Eles já tinham estado com o Senhor agora por cerca de 3 anos, até um pouquinho And it mais. seems to me E parece a mim that in this instance, que naquele momento we discover one of the ways the Lord taught his disciples. nós percebemos uma das maneiras pelas quais o Senhor ensina os seus discípulos. He didn't have a classroom. Ele não tinha uma sala de aula. As they were walking along, Então, quando eles caminhavam, he wanted to teach them a very, very important lesson. ele desejava ensinar a eles uma importante lição. Como ser bom? Como é que ele fez isso? By asking them a question. Fazendo perguntas a eles. You know what the question was? Sabe qual que era a pergunta? Who do men say that I, the Son of Man, am? O que dizem os homens ser eu, o Filho do Homem? So the Lord wants to open up this topic. O Senhor estava abrindo aquele tópico. Now they've been with him for 3 years. Eles já haviam estado com o Senhor por cerca de So 3 he anos. begins by asking now, what do other people say? E ele começa perguntando o que as outras pessoas dizem. What is their understanding of who I am? Qual é a compreensão que eles têm a respeito de quem eu sou? And you remember some of the answers. Você se lembra de alguma das respostas? What was the answer? Qual eram as respostas? Elijah, Elias, Jeremiah, Jeremias, John the Baptist, João Batista or one of the prophets? ou um dos profetas. All good answers. Todas respostas muito boas. But what's wrong with the answer? Mas o que estava errado com essas respostas? What's wrong with the answer? O que estava errado com essas Are they respostas? correct answers Eram respostas corretas or incorrect answers? ou eram incorretas? Every answer was wrong. Todas aquelas respostas is estavam not erradas. Elijah. Ele não era He Elias. is not Jeremiah. Ele não era He Jeremias. is not John the Ele não era João Baptist. He is Batista. not one of the prophets. Ele não era nenhum dos profetas. And every one of them were wrong. E cada uma daquelas respostas estava And errada. I don't know who the Lord is referring to E eu não sei a quem o Senhor se referia when he said, who do people say that I am? quando ele perguntou o que dizem as pessoas que eu sou. But there should have been some people who understood. Mas deveria haver algumas das pessoas ali que That their entendiam. eyes were closed. Mas os seus olhos estavam Their fechados. eyes were blinded. Os seus olhos estavam cegos. Probably the Lord included some of these people as the Pharisees and scribes and Sadducees. Então, naquelas pessoas, o Senhor Jesus talvez estivesse incluindo alguns dos fariseus e Men who had escribas. diligently studied the Word of God. Pessoas que diligentemente haviam estudado a palavra de And yet Deus. they were blind. E ainda assim estavam They cegos. misunderstood. Eles que entendiam They erradamente. gave the wrong answer. Eles deram a resposta Now, errada. my dear brother and sister, Meus queridos I irmãos want e to irmãs, strongly encourage eu you gostaria this morning. de encorajá-los vocês fortemente If nesta manhã. you don't have a good answer to that question, Se você não tem uma boa resposta para essa then you pergunta, are in deep trouble. então você está num problema muito sério. This is the most important answer you will ever give. Essa é a resposta mais importante que você jamais dará. Who do you say that he is? Quem você diz que é Who Ele? is the Lord Jesus Quem Christ? é o Senhor Jesus Cristo? If you don't have a good answer, Se você não tem uma boa then resposta, may God be merciful to us que o Senhor tenha misericórdia de and nós open our eyes e abra os nossos to olhos see the truth about who he really is. para vermos a verdade de quem Ele é. So you remember what happened. Você se lembra o que aconteceu? The Lord then turned directly to his 12 men. O Senhor Jesus se volta então àqueles 12 Maybe as homens. they were walking, À medida que eles estavam caminhando he ali, says, stop. ele falou: parem. I want to ask you, Agora eu quero perguntar a who do vocês: you say that I quem am? vocês dizem que eu sou? What is your answer? Qual é a sua resposta? Do you have a good one? Você tem uma boa resposta? Do you have the right one? Você tem a resposta certa? If you don't, Se você não tem, oh, God be merciful que o to Senhor us. tenha misericórdia de você. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, Peter gave the answer. Pedro deu a He resposta. gave the right answer. Ele deu a resposta certa. The only correct answer. A única resposta correta. Because the Son of Man is who he is. Porque o Filho do Homem é quem ele é. And we need to know who he is. E nós temos que saber quem ele é. And how did Peter come to this E conclusion? como Pedro chegou a esta conclusão? Now we'll have to wait and talk to Peter, Então nós temos que esperar e conversar com Pedro. but I'm convinced Mas estou convencido that when Peter heard those words coming out of his mouth, que quando ele ouviu as próprias palavras saindo da sua boca, in his mind he said, na sua mente ele disse: I said that? será que fui eu que falei isso? I don't think he understood what he was saying. Eu não creio que ele havia entendido o que havia dito. Se ele tivesse entendido, Why just a few moments later porque alguns poucos momentos depois, does he come when the Lord explains to them quando o Senhor explica a eles that he has to be crucified? que ele precisava ser crucificado, How does Peter respond? como é que Pedro respondeu? Did he understand what he had just said? Será que Pedro havia entendido o que ele havia acabado de dizer? Not clearly. Não claramente. But how did Peter come to that conclusion? Mas como foi que Pedro chegou àquela conclusão?
Flesh and blood has not revealed this to you, Carne e sangue não te revelaram, but my Father who is in heaven. mas o meu Pai que está nos céus. Brothers and sisters, this is what needs to happen. Irmãos e irmãs, The isso truth precisa about acontecer. our God. A verdade a respeito The do nosso truth Deus, about the Son of God becoming Son of Man. a verdade do Filho de Deus se It tornando needs Filho to do be homem, revealed to us. tem que ser revelado a nós. Now, I'm not saying it has to happen while we're here, Eu não estou dizendo que tem que acontecer enquanto estivermos aqui, but the truth that God speaks to us, mas a verdade que Deus nos we fala, need to find a way to retain it nós precisamos arrumar uma forma de and retê-la. then spend some time Então, gastarmos algum tempo thinking about, pensando a respeito disso, meditating in the presence of God. meditando sobre isso na presença de Deus, About what does this word say? a respeito do que essa palavra diz. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, you know, God has made some very, very unusual animals. Deus, sabe, Ele fez alguns animais muito incomuns. I don't know if you ever watched the Discovery Channel, Eu não sei se vocês já assistiram o Discovery Channel, but on this channel, mas nesse canal they da show some televisão, very, very unusual fish. eles mostram alguns peixes muito You ever incomuns. seen some of these fish? Já viram alguns daqueles Way peixes? down in the depths of the ocean. Lá no profundo do mar. You would never find unless you go down there. Você nunca vai vê-los, a não ser que você vá lá naquele But just profundo do one mar. example. Mas apenas um exemplo. There is this fish that the Lord has created. Tem esse peixe que o nosso Senhor Jesus criou. So unusual. É tão incomum. He has a thing coming out of his head. Ele tem uma coisa que sai aqui da sua Stick, testa. a little stick. Pequeno pedaço de... And on the end of this stick Na ponta desse pedacinho de is something that looks like a worm. qualquer coisa aí. Yes. Pendúnculo. And you know what happens? ferrão. The other fish see the worm. Então parece um vermezinho. Quando aquele And outro they peixe come vê to get the worm. Quando o outro peixe vê aquilo this que parece um one gets vermezinho, them. aquele outro peixe vem pegar aquele vermezinho, na realidade, esse peixe que tem um vermezinho na cabeça que come outro. You don't agree that this is unusual? Você não acha que isso é bastante incomum? I think it's very unusual. É muito incomum. But for instance, a hippopotamus. Por exemplo, o hipopótamo. You think that's a beautiful animal Você or acha que é um very anim- little unusual? É um animal assim maravilhoso, lindo, ou um pouquinho incomum. So God has created Deus criou some very unusual animals. alguns animais muito incomuns. Now, one of the unusual animals is something we have here in many of them in Brazil. Desses animais incomuns, vários deles estão aqui no Brasil. I think there's more of these kind of animals than there are people in Brazil. Eu acho que tem mais animais incomuns do que tem pessoas aqui no Brasil. Vacas. As vacas, por exemplo. Muito. Yes? Many cows. Tem muitas vacas aqui. Many, many, many cows. Muitas vacas por aqui. Now, what is unusual about a cow? O que é incomum a respeito de uma vaca? You know what's unusual about a cow? Sabe o que é incomum a respeito de He vaca? has two stomachs. Porque ela tem dois estômagos. Two stomachs. Dois estômagos. Now, how does he use this? Como é que a vaca utiliza esses He dois has a estômagos? stomach Ela tem um estômago, that when he eats, de forma que quando ela come, the food he eats goes and stays there. a comida que ela come vai e But then permanece he ali. goes and lays down, Mas então ela vai e retorna and aquilo. he's able to bring that food back up into another stomach Ela traz aquela comida para o outro estômago, o and rumen, digest it. e começa a digerir This ali. is what we need. É isso que nós precisamos. We need a capacity Nós precisamos da capacidade to receive what God is saying. de receber aquilo que Deus diz. But then we need to go spend the time Aí nós precisamos gastar um tempo in the presence of our na God, presença do nosso Deus, asking him to take the truth pedindo a Ele que Ele possa tomar aquela and verdade make it a living e reality. transformá-la numa realidade verdadeira. Now, I don't know all of you who are here. Don't know very many of you. I don't know many of you who are here. Eu não conheço muitos de vocês que estão aqui, pelo menos individualmente. So I don't know where you're at in your understanding of who our Lord Jesus is. Então eu não sei aonde vocês estão no tocante ao seu entendimento de quem é o Senhor Jesus. Maybe you don't even know him. Talvez você nem mesmo conheça. But I appeal to you. Mas eu apelo a você. I plead with you. E eu realmente If I could conjuro a come to você. you individually Se eu pudesse chegar até você and get individualmente down before you, e ficar junto com você, I would plead with you. eu imploraria você, Don't rest não descanse until you have a good answer até que você tenha uma boa to the resposta. question the Lord Jesus asked. A pergunta que Jesus Cristo Who fez. do you say that he is? Quem você diz que Ele é? Are you clear? Você tem clareza? Now, a few weeks ago, Há poucas semanas, I asked this question to a group of brothers and sisters. eu fiz essa pergunta para um grupo de irmãos e irmãs. I asked those up to 30 years old to stand up and Eu pedi- tell me their answer. E pedi que aqueles que tinham até 30 anos de idade que ficassem de pé e me respondessem. Then I asked those between
30 and 50 to stand up E aí então pedi que aqueles entre 30 e 50 anos se levantassem and give their answer. e dessem a resposta And then deles. for those who are 50 and older. E aqueles que tivessem de 50 para cima, a mesma coisa. Interesting experience. Foi uma experiência muito interessante. What do you think most people's answer was? Qual você acha que foi a resposta mais frequente? What do you think? Qual você acha que foi? Son of God. Filho de Deus. It's true. É verdade. Is that all he is? Mas será que é tudo que ele é? Is he only the Son of God? Ele é apenas o Filho de Deus? Is he not the Son of Man? Ele também não é o Filho do homem? Is he the Good Shepherd? Ele não é o bom pastor? Is he the way, the truth, and the life? Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Is he Alpha and the Omega? Ele não é o alfa e o The ômega? beginning and the end? O princípio e o fim? You understand what I'm saying, my Você brother? entende o que eu estou dizendo, meus irmãos e irmãs? He is the Christ. Ele é o Cristo. He is God's anointed one, Ele é o ungido de Deus, who is the Son of the living God. que é o Filho do Deus vivo. Now, I don't know, my brothers and sisters. Eu não sei, meus irmãos e I irmãs. have to be careful what I say. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu But digo. I believe Mas eu creio that even when we are ushered out into que eternity, mesmo quando formos introduzidos na eternidade, we will be discovering more and more what that means. nós vamos descobrir mais e mais do que isso significa. Because in Christ, Porque em Cristo there are unsearchable riches. há aquelas riquezas insondáveis. How long does it take to find the unsearchable riches? Quanto tempo demora para podermos descobrir as riquezas insondáveis How long? e inescrutáveis? Quanto tempo demora? Forever. Para sempre. This is what we're going to be engaged in. É nisso que estaremos envolvidos. This is what we're going to be doing É isso que estaremos in the fazendo. age to come. Estaremos When we're ushered out into a place where there's no time, o que estaremos fazendo na era por vir quando não vai haver mais limitação de we are tempo. going to be engaged Nós estaremos envolvidos by the help of the Holy Spirit, com a ajuda do Espírito Santo, discovering more and more of these unsearchable riches that are in our Lord Jesus Christ. descobrindo mais e mais dessas riquezas insondáveis que estão no nosso Senhor Jesus But Cristo. to me, dear brothers and sisters, Mas para mim, meus irmãos it's e a irmãs, glorious thing é a coisa mais that we don't gloriosa, have to wait until then to begin. que nós não temos que esperar até esse momento para começarmos. We can begin now. Nós podemos começar agora. And if you are already a believer in Him, Se você já é um cristão, um crente nele, your journey has already begun. então essa sua jornada já To começou. whatever degree that you know Him, Se você o conhece, not know about Him, não simplesmente a respeito but dele, know Him mas conhece in a an ele experiential way. de uma maneira experimental. This is the riches Essas são as that is riquezas available to us que estão disponíveis a nós, in the God who became man. naquele Deus que se tornou homem. And that's what we want to fellowship a little bit about this E é morning. sobre isso que nós queremos compartilhar um pouco nesta manhã. Now, there is no way Não existe qualquer maneira that we're able to finish what I feel like the Lord wants us to consider together. que nós conseguiremos concluir aquilo que o Senhor deseja que eu compartilhe. So there's a good possibility Então há uma boa possibilidade that this will be two parts, que isso vai acontecer em duas partes, today hoje and tomorrow. e amanhã. So how can we do, my brothers? Então como é que nós podemos How fazer, can we meus give irmãos? proper respect Como é que nós podemos dar um to that respeito which has been adequado revealed àquilo que nos é by revelado? only taking 2 days? Simplesmente utilizando 2 dias. Now the Lord understands our limitation. Mas o Senhor conhece a nossa And limitação. that's why we have to trust Him. É por isso que nós temos que confiar nele, Speak those matters to our hearts para falar a esses assuntos ao nosso that are coração, important for us today, que são importantes para nós at this hoje, point in our life. neste momento em nossas vidas. So let's ask Him to help us. Então vamos pedir que ele nos ajude. Amen. Amém? Let's pray together. Vamos orar. Father, our hearts worship You this morning Pai, nossos corações, eles te adoram nesta manhã. when just for a few moments Quando que apenas por alguns we momentos, stop to consider how great Your love is for us. quando nós paramos para poder considerar quão grande é o teu amor para conosco. And so today, as we fellowship about Your Son, E hoje, então, quando compartilhamos a respeito do teu we filho, acknowledge how desperately we need help. e nós reconhecemos quão desesperadamente precisamos de ajuda. Thank You and thank Your Son Te agradecemos e ao teu filho for também, sending us our helper, por ter nos enviado o ajudador, sending us God Himself, ter nos enviado Deus, o próprio God the Deus, Spirit, Deus o Espírito, to come and help us para vir e nos ajudar, as we seek to have a fuller understanding à medida que buscamos maior compreensão. and therefore enter into a greater experience E, portanto, entrando numa compreensão, uma experiência maior of our beloved Lord Jesus. do nosso amado Senhor Jesus. And it's in His name that we ask. E é no seu nome que nós pedimos. Amen. Amém. Let's look at the Gospel of Luke, Vamos abrir no Evangelho de Lucas, chapter 1. capítulo 1. And I'm going to ask my brother to read in Portuguese the first 4 verses of Luke chapter 1. So,
Eu vou pedir ao nosso irmão que leia os primeiros 4 versículos de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nós não temos muita informação a respeito do autor deste evangelho. Não muita informação, pelo menos tanto que eu saiba. Sabemos que ele era um médico. Não sabemos quando ele veio a conhecer o nosso Senhor Jesus. Mas alguma coisa de grande significado aconteceu em sua vida. Ele foi apreendido. Ele foi capturado. E ele se tornou um homem que era tão focalizado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um amigo. E o nome do seu amigo era Teófilo. E aparentemente Teófilo também conheceu o Senhor Jesus. Ou eu devo dizer, veio conhecê-lo. Então Lucas agora está tentando buscar toda a informação a respeito deste homem chamado Jesus. Ele ia fazer a pesquisa. Então ele ia falar com toda pessoa que possivelmente ele conhecesse, que tivesse alguma informação. E então ele iria buscar todos os fatos que ele pudesse encontrar. Então ele iria escrever isso de uma maneira ordenada e numa sequência adequada. Então nós temos o que nós chamamos do Evangelho segundo Lucas. Então Lucas não concluiu ao concluir o seu evangelho. E ele também prosseguiu posteriormente registrando a história da igreja primitiva no livro de Atos. Quão gratos nós somos de que Deus, no seu grande amor e sabedoria, inspirou a Lucas para que escrevesse não apenas o Evangelho, mas ainda mais, um pouco além, ali na história da igreja. Durante esses momentos que temos juntos, o que eu gostaria de fazer, tentar fazer, é que nós pudéssemos então ler nesse Evangelho de Lucas. Nós não podemos cobrir todo o Evangelho. Eu vou fazer alguma coisa como João fez no seu Evangelho. Sabe que João selecionou alguns eventos na vida do Senhor Jesus e chamou estes sinais. Então nós queremos selecionar algumas porções do Evangelho de Lucas. Eu creio que isso vai nos habilitar para termos clareza de quem é o nosso Senhor Jesus. Então pense comigo por um momento. De todas aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus de Nazaré, seus pais, seus irmãos e irmãs, os discípulos, os seus parentes, centenas e centenas de pessoas às quais ele ministrou. Se você tivesse a oportunidade de ir falar com cada uma daquelas pessoas, você perguntaria a eles: Jesus de Nazaré era um homem? Qual seria a resposta deles? Sim. Absolutamente sim. É isso que João, na sua epístola, também, como ele fez no seu evangelho, mas principalmente nas suas epístolas, porque isto era um perigo. Eles estavam tentando roubar o nosso Senhor da sua humanidade.
And so, if we had lived during that time Então, when our Lord was here, se tivéssemos vivido naquela época em que nosso Senhor Jesus estava aqui, there would be no question. não havia qualquer dúvida. He is a man. Ele era homem. He's a real man. Ele é um homem And as real. John says, E como João disse, I touched him. eu I toquei, saw him. eu o vi, I heard him. eu ouvi, I looked at him. eu olhei para He ele. was a real human being. Ele era um ser humano real. But you know there's a time in the history of the church Você sabe, no entanto, que houve um momento na história da when this igreja, was questioned. quando isto foi There were questionado. people who said he was not a man. Haviam pessoas que estavam questionando o fato de ele Because ser they homem, believed that anything material, porque eles queriam que qualquer coisa material era mal. Era and so mal. they saw if he had a material body, Então, se Jesus tivesse um corpo material, then he had an evil body. então ele tinha um corpo mau. So they had to explain this away. Então eles tinham que, de alguma forma, tentar So justificar what do isso. they say? Então o que eles faziam? He's like a phantom, Eles falavam, ele era como um You can fantasma. see him, Você podia vê-lo, but he's not a real human being. mas ele não era um ser And humano even when real. he walks on the ground, Mesmo quando ele andava sobre a he terra, leaves no footprints. ele não deixava qualquer Now, I pegada. don't know if when you read the first epistle of John, Eu não sei se quando você lê a primeira epístola de João, do you get the feeling você tem aquele of sentimento what's behind what John is saying? do que está por detrás daquilo que João está falando. This man is very intense. Esse homem é muito intenso. He makes some dogmatic Ele statements. faz afirmações dogmáticas. Why is he being so dogmatic? Porque ele está sendo tão dogmático. Because he's having to confront this lie. Porque ele estava tendo que confrontar aquela mentira a respeito do nosso Senhor Jesus. Remember when John says, Você lembra quando João disse, God is light. Deus é luz? Now that's not enough for John. Isso não é suficiente para João. He says what? God is light. Ele disse, Deus é And luz, in him e nele there is no darkness at all. não há qualquer There is trevas. no question. Não há dúvida. God is light. Deus é luz. There is no evil in him. Não há mal nele. He is absolute pure light. Ele é luz pura. And so John is trying to help us understand João está tentando nos fazer entender that there has to be an understanding, de que tem que existir uma a compreensão, spiritual understanding uma compreensão espiritual of the reality da realidade of Jesus de Jesus being God and man ser Deus e homem simultaneously, simultaneamente, perfectly, perfeitamente, wonderfully blended together maravilhosamente in a misturado, unique way, de uma maneira in singular, a way that no other being has ever been blended together. de uma maneira que nenhum outro ser foi assim combinado. He is 100% God Ele é 100% Deus and he is 100% man. e ele é 100% homem. And when you try to somehow separate that, E quando você de alguma forma tenta separar when isso, you try to explain away what is a paradox to us, quando você tenta então de alguma forma explicar o que é um paradoxo para you nós, will inevitably end up in heresy. você inevitavelmente vai acabar com heresia. If you try to make him only God Se você tentar fazê-lo apenas Deus and not man, e não homem, you'll become a heretic. você vai se tornar um herege. You will be declaring something that is untrue, it's false. Você vai estar declarando algo que não é verdadeiro, é falso. If you make him only man, E se você fazê-lo apenas homem not God, e não Deus, again you're a heretic. de novo você vai ser You herege. are producing something that is an absolute lie. Você vai estar produzindo algo que é absolutamente So uma we mentira. have a unique being Então você tem um ser singular, who is 100% God que é 100% Deus and 100% man, e 100% homem, beautifully blended together unido e combinado de maneira to where maravilhosa, his being God ao ponto de o fato dele ser Deus doesn't prevent him from being man, não o impede de ser homem. and his humanity E a sua humanidade doesn't interfere with him being God. não interfere com o fato dele ser Deus. Now this is the great mystery. Este é um grande mistério. It cannot be totally explained. Não pode ser explicado It totalmente, can be understood pode ser compreendido by the help of the Holy Spirit, pela ajuda do Espírito but you Santo, cannot explain it mas você não consegue explicar to full satisfaction to our minds. de uma maneira que seja 100% satisfatória para a nossa But mente. brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, do you realize você será que that entende there are hundreds of things that you and I experience, que das centenas de coisas que eu e você even in the experimentamos, natural realm, mesmo no nosso nível natural, that we experience and we take advantage of, nós experimentamos, but we cannot explain them? mas muitas vezes nós não conseguimos explicar? Think with me. Pense comigo. If you had to explain everything that you experience Se você tivesse que explicar cada coisa que você before you experimenta take advantage of, antes que você pudesse aproveitar dessa coisa. Por exemplo, almost every one of you are seated in a chair. There's a couple of people that are not seated. quase todos vocês estão sentados numa cadeira. Now, can you explain to me the makeup of that chair? Será que você consegue me explicar como essa cadeira foi Can you construída? explain to me how that chair
enables you to sit there? Será que você consegue me explicar como essa cadeira permite que você Do you esteja sentado understand aí? all the things that compose this chair? Você compreende todos os materiais que In other compõem words, essa cadeira? before you sat down there, Antes de você sentar aí, you stood back and you looked at that chair. você ficaria em pé, observaria a It's cadeira. made out of this kind of material. É feita desse tipo de And material. therefore, it's safe enough for me to sit down. Portanto, ela é segura o suficiente para que eu me sente. That's what you did? Foi isso que você fez? No. Não. Let's take another event. Vamos tomar um outro exemplo. Let's suppose Vamos supor. you were invited to Shahaska. Você é convidado Churrascaria. para uma churrascaria. And they bring out the picanha. Aí eles trazem a picanha. You know I like picanha. Já deu para perceber que ele gosta de I'm picanha. always talking about Eu picanha. sempre estou falando de So picanha. if you invite me to a barbecue, Então, se você me chamar para um churrasco, be sure you have picanha. garanta que você traga um pouquinho de picanha. But let's suppose you're invited to Churrascaria. Vamos supor que você seja convidado para uma Your churrascaria. friend invites you to a barbecue, Ou que um amigo seu te convide para and um he brings out this churrasco. beautiful picanha. Aí traz aquela picanha maravilhosa, say, now- suculenta. Aí você fala assim, If I eat this, se eu comer essa picanha, how is my body going to go through the process of digesting it? qual vai ser o processo digestivo Before pelo qual I meu eat it, corpo vai somebody has passar? to explain to me. Então, antes de comer, alguém vai ter que me explicar os detalhes. What happens inside of me? O que vai acontecer dentro de mim? You see what I'm saying, Vocês brother? estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos e irmãs? How do you know? Como é que você sabe? You know by eating. Você sabe simplesmente comendo. How do you know that our Lord Jesus is both God and man? Como é que você sabe que o Senhor Jesus é tanto Deus como homem? You believe it. Você crê. You put faith in him. Você coloca fé You nele. take the word of God Você toma a palavra de Deus and you believe it. e você crê nela. You faith it. I'm sorry. But you because the problem Não with tem nem language, como, você enfesa ela, porque você põe fé na palavra de Deus. because my brothers and sisters, Entendeu? A Tilly entendeu. because our problem is with language. Nosso Yes? problema é com a linguagem. Because in English, for example, Porque em inglês, por exemplo, we have the word faith. nós temos a palavra fé, It's a noun. que é um substantivo. We have the word believe. Temos a palavra crer, It's a verb, right? e é um verbo. It's a verb. É um verbo. But we don't have a word like faith Nós não temos uma palavra que é fé, que é um to substantivo, use like a verb. sendo utilizada como um verbo. So we have to use the word believe. Então tem que usar a palavra crer. But for some of us, Para alguns de nós, to believe is different than having faith. o crer é diferente do que ter fé. But when we're talking about the spiritual realm, Mas, quando estamos falando daquele nível espiritual, faith and believing are the same thing. fé e crer são a mesma coisa. Faith as a noun A fé, enquanto um substantivo, needs to become a verb. tem que se tornar um verbo. It needs to be active. Tem que ser alguma It coisa needs ativa. to do something. Tem que fazer algo. Don't be just hearers of the word, Não sejais apenas ouvintes da palavra. but what? Mas o quê? Doers of the word. Aqueles que fazem, que Act cumprem, upon what you believe. e agem sobre aquilo How que can you creem. discover that our Lord Jesus is who he is? Como você descobre que o Senhor Jesus é quem Ele é? Well, we can certainly read the scriptures Certamente você pode ler as Escrituras. and we can discover the truth that God has chosen to reveal. E nós podemos descobrir a verdade que Deus deseja revelar. But that's not going to change your life. Mas não é isso que vai mudar a sua What is vida. going to change O your que life? vai mudar a sua vida? Believe it. Crer, Faith it. ter, enfesar, Put your faith in it. colocar sua fé, Lay hold of it. agarrar-se àquilo, Fight the good fight of faith lutar o bom combate da fé. so that we can experience for ourselves. Então nós temos que experimentar nós mesmos. Now, you have already done this. Você já fez isso. If you are a believer in our Lord Jesus Christ, Se você for um crente no Senhor then Jesus, at least to some degree you have done this. então de alguma forma você já talvez tenha feito isso. Because how do we receive eternal life? Porque como nós podemos receber a vida eterna? How do we receive it? Como nós recebemos? You received it when you were born. Você recebeu quando você nasceu? Somehow your mother and father passed it on to you. De alguma maneira, o seu pai e sua mãe passaram isso para you may você? have received a religious nature, Talvez você tenha recebido uma natureza but you religiosa, didn't receive eternal life. mas você não recebeu vida eterna. Eternal life is an absolute pure gift. A vida eterna é uma dádiva absoluta, 100%. 100%, There is uma only dádiva. one place you can find eternal life. Há apenas um lugar aonde você pode encontrar a vida eterna. Where is this place? Aonde é esse lugar? In the eternal God. É no Deus eterno. It's the only place. É o único Because local. nobody else has eternal Porque life. ninguém mais tem vida eterna. How can he give us something that he himself does not have? Como é que ele poderia ter nos dado uma coisa se ele não a tivesse? God is eternal life. Deus é a vida He eterna. did not have a beginning. Ele não teve princípio He did not have an end. e não tem um fim And he never changed. e ele nunca
nunca muda. He is always the same. Ele é sempre o And mesmo. he has an unlimited supply of this life. E ele tem um suprimento infindo dessa vida. But how do you and I experience this eternal life? Mas como eu e você podemos experimentar essa vida? The most popular verse in all of Scripture. O versículo mais comum, mais conhecido em todas as Escrituras, John 3:16. João 3,16. Huh? For God so loved the world. Why don't you quote it? Together, everybody. Então, vamos falar todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. So where do you get the eternal life? Onde é que você obtém a vida eterna? You should not perish, but have eternal life. De forma que você não pereça, mas tenha a vida eterna. God gives it to you. Deus dá a você. How do you get it? What do you have to do? O que você tem que fazer? You have to believe in His Son. Você tem que crer no seu Filho. That's how. É assim. So, my dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, everything that God wants us to experience tudo aquilo que Deus deseja que nós is experimentemos located in this God-man. está localizado nesse Deus homem. Again, I find this language again is a problem. Eu de novo vejo, a língua é realmente um problema. Like, for example, Por exemplo, what noun would you use que substantivo você utilizaria to describe someone who's both God and man simultaneously? que é simultaneamente Deus e homem? He is perfectly God and man blended together. Ele é perfeitamente Deus e homem combinados juntos. Is there a word in Portuguese? Existe uma palavra no You have a português good para isso? noun in Portuguese Você, to explain that. você tem um substantivo em português para explicar isso? Huh? Hein? Well, that's his name. Esse é o nome dele. Jesus is his name. Jesus é o seu nome. But how do you explain that person? Como é que você explica essa What pessoa? kind of a person is he? Que tipo de pessoa é ele? Is he God? Ele é Deus? Yes. Sim. Is he man? Ele é homem? Yes. Sim. But what word do you use to describe both of them together? Qual a palavra que você utiliza para descrever os dois juntos? It's a problem, you see? É um problema, você At vê? least for me. Pelo menos para mim. So the only thing I can think of A única coisa que eu consigo is that pensar we refer to him as the God-man. é referirmos a ele como Deus homem. But we need to understand Mas nós temos que that compreender he is an absolute unique being. que ele é um ser singular. He is the only person in the universe Ele é a única pessoa em todo o universo who is both God and man simultaneously. que é simultaneamente Deus e homem. This cannot be said about the Father. Isso não pode ser dito a respeito do Pai. Cannot be said about the Son. Não pode ser dito I mean about the Spirit. a respeito do Espírito. But God the Son, Mas Deus o Filho, right now, neste and momento for the last 2,000 years, e pelos últimos 2000 anos, he is a God-man. ele é Deus homem. 100% God, 100% Deus, 100% man. 100% homem. Perfectly blended together. Perfeitamente And he combinados. came and lived on this earth. E veio viver nessa terra. And he manifested the reality of that spiritual dimension. E ele manifestou a realidade daquela dimensão He has espiritual. all the information that we need Ele tem toda a informação que precisamos about that spiritual dimension. sobre aquela dimensão espiritual. It's all located in him. Tudo isso está And localizado also nele. located in him E também are localizado all nele the treasures of wisdom and knowledge. estão todos os tesouros da sabedoria e do Now, conhecimento. some of you, dear brothers and sisters, Alguns de vocês, irmãos e irmãs, have spent many years going to university. gastaram muitos anos indo à universidade, Some frequentando a of universidade. you, even though you're older, you're still going to university. E alguns de vocês, ainda que sejam um pouco mais velhos, ainda estão frequentando a universidade. But you don't find anything in the university Mas você não vai encontrar nada na universidade compared to what you find in the Lord Jesus que se Christ. compare àquilo que você encontra no Senhor Jesus All Cristo. the treasures of wisdom and knowledge. Todos os tesouros da sabedoria e do He conhecimento. didn't say the best ones. Ele não falou ali os melhores. He said all. Falou todos. All the treasures Todos os of tesouros wisdom and knowledge. da sabedoria e do conhecimento. All the fullness of Godhead Toda a plenitude da divindade is in him. está localizada nele. I believe this is why. Eu creio que é por isso. At the end of John's first epistle, No final da primeira epístola de João, he has a simple sentence. ele tem uma sentença, uma frase muito simples My ali. little children, Meus filhinhos, keep yourself from idols. guardai-vos dos ídolos. Isn't that an interesting thing? Não é uma frase interessante? What does he say? O que ele está dizendo? That if you are focusing your heart Se você estiver focalizando o seu coração on anything other than the truth em qualquer outra coisa que não seja that God verdade, has revealed through his Son, que Deus revelou através do seu you Filho, are in danger você está em perigo. of exercising idolatry. Você vai estar correndo o perigo de estar exercitando a idolatria.
All that we know about God Tudo que sabemos a respeito de Deus has been clearly explained and manifested Foi through the Lord Jesus Christ. claramente explicado e manifestado por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Now, my dear brothers and sisters, Meus amados irmãos e all I irmãs, can do is share what is real with me. o que eu posso fazer é simplesmente compartilhar And aquilo so que é real para therefore, mim. you need to be able to discern. Portanto, você tem que ter a capacidade de discernir. But my dear brothers and Mas, sisters, meus queridos irmãos e if we're irmãs, going to understand this book, se nós formos compreender este livro, then we need to begin by coming to a real knowing of the Lord Jesus Christ. nós temos que começar por um conhecimento verdadeiro, real do Because Senhor this Jesus Cristo. book is fully explained. Porque esse livro é totalmente explicado It can only be understood e só pode ser appropriately compreendido de maneira apropriada, on the basis of what has been revealed through the person of the Lord Jesus Christ. com base naquilo que foi revelado por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Or you can discover spiritual principles. Ou você pode descobrir princípios espirituais, And we can find many things that are helpful to us. e nós podemos descobrir muitas coisas que são de ajuda para But nós, the truth mas a verdade about who God is, a respeito de quem é Deus, what God's will is, de qual é a and vontade what de Deus God's ways are, e quais são os caminhos de is Deus, revealed in the person of His Son. foram reveladas na pessoa do seu Filho. I remind us again of John 1:18. Então, mais uma vez, eu nos lembro de João 1,18. No man Nenhum has homem seen God at any time. jamais viu a Deus, The only begotten Son who is in the bosom of the Father. mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, He has explained Him. ele o explicou. So if we're reading our old covenant, Se nós lermos o nosso Antigo then we Testamento, need to have beside us nós temos que ter ao nosso an lado understanding, uma a compreensão, revealed understanding uma compreensão of the revelada truth that has come through our Lord Jesus da Christ. verdade que veio por intermédio do nosso And Senhor with Jesus that Cristo. understanding, E com essa we compreensão, can come to a fuller and appropriate understanding of the old covenant. nós podemos então ter uma compreensão mais plena daquela aliança No antiga. question that God has revealed Himself. Não há qualquer dúvida que Deus se revelou In the old covenant, no Antigo and Testamento. as Paul says, even in the creation, E mesmo na sua criação, only a fool somente um tolo will go out at night at a clear sky vai chegar à noite num céu límpido and spend a few moments looking at that e sky. gastar alguns momentos observando, Only contemplando a aquele fool céu. Somente um tolo Would say there is no God. diria que não há Deus. But can we discover all that we need to know about God by what we witness in the sky? Será que nós conseguimos descobrir tudo a respeito de Deus simplesmente contemplando o céu? Oh, there's some wonderful things we can discover about Him. Sim, existem coisas maravilhosas que podemos descobrir a respeito How dele, about the majesty of God? a respeito da majestade de Deus. Oh, I don't hear anybody talking about the majesty of God. Eu não ouço ninguém falar a respeito da majestade de Deus, greatness. a sua grandeza. How can He make something so beautiful? Como ele consegue fazer algo tão lindo. Well, when you look at the sky, Quando você olha o céu, you discover something about His majesty. você descobre algo a respeito da sua You discover majestade. something about He's God of order. Você descobre que ele é um Deus de ordem. So there are many things we can discover. Há muitas But coisas you can study nos that for céus. a lifetime Você pode estudar isso por toda a sua vida and never know e nunca the conhecer God who created that que o Deus que criou aquilo loves you. te ama. It's possible. É possível. There are many people who study, who've given their whole life just to study, Há muitas pessoas que gastaram toda a vida estudando as estrelas, but they have no idea that God loves them. mas não tinham a menor ideia de que Deus os amava. But you see, my brothers and sisters, Mas vocês veem, meus irmãos e irmãs, you know who put those stars in place? sabe quem colocou aquelas estrelas ali? Do you know who put them there? Sabe quem as colocou ali? God-man put them there. O Deus homem fez isso. That is, Sim, the God-man foi o Deus homem put them there. que as colocou ali. See, is this your understanding? Essa é a sua compreensão, o seu entendimento? You see, my dear brothers and sisters, Vocês veem, meus queridos we irmãos e need irmãs, to have our understanding, nós precisamos ter a our nossa compreensão, spiritual perception a nossa percepção about espiritual reality a respeito da of realidade who He is, de quem Ele é, made so real in e us, de maneira que isso seja tão so real that para it nós, causes our thoughts of Him de forma tal que transforme to os be nossos totally pensamentos a respeito elevated. dele, esses nossos pensamentos My possam ser brothers and totalmente sisters, elevados. Meus it irmãos is e irmãs, impossible for you o que é impossível para to você, have thoughts too high about our Lord Jesus Christ. é impossível para você ter esses pensamentos tão altos a respeito do I Senhor want to Jesus. say to you, if you have the greatest thoughts Eu about quero Him, dizer para você, se você tiver os pensamentos mais Your altos estimation a of Him- respeito dele, your estimation of Him is beyond your ability to describe. a sua estimativa dele está além de você poder descrever. If this is the way it's reality to you, Essa que é a realidade dele para you você. still haven't gone high enough. Ainda você não foi autossuficiente. Because you see, Porque você vê,
Part of our difficulty Parte da nossa is dificuldade that we think that his humanity é que nós achamos que a sua humanidade, somehow interferes with him being God. de alguma forma, interfere com o fato dele ser How can he Deus. be God who lived here on this earth Como pode ser Deus tendo vivido aqui and nessa still terra be responsible for creating the universe? e ainda assim esse mesmo ser ter sido aquele que criou o How is that universo? possible? Como é que é possível isso? I don't know. Eu não sei. All I know is it's true. A única coisa que eu sei é que é verdade. Reality. É uma That's realidade. the truth. Essa é a And verdade. even though I can't explain it, Ainda que eu não possa I explicar, believe it. eu creio. because of first of all what he did in me, Porque, em primeiro lugar, por causa daquilo que ele fez em mim, the transformation that happened in me a transformação que aconteceu em mim, when I put my simple faith in him. quando eu depositei minha fé simples nele. Oh, my dear brothers and sisters, Ó, meus irmãos e I don't irmãs, want to even think about eu nem mesmo quero pensar what I would have done, o que eu teria what feito, kind of life I would have que had, tipo de vida eu what teria, misery I would have brought to other people's que lives miséria, que desespero eu traria para a if vida de he outras had not pessoas, apprehended me. se ele não tivesse me And probably the aprendido. same is true about you. E talvez o mesmo seja verdadeiro a respeito de você. Oh, brothers and sisters, Ó, meus irmãos e irmãs, can you imagine será que você what consegue could imaginar happen o que poderia if your acontecer old Adamic nature se a sua natureza had been given adâmica full freedom fosse dada a ela total to liberdade do whatever you could do? para fazer tudo aquilo que desejasse? How do we explain a Saddam Hussein? How do we Ok. explain? Como é que você explica um Saddam Hussein? How do we explain an Adolf Hitler? Como é que você explica um Adolf Hitler? How do we explain people like this? Como é que você explica pessoas Yes, assim? they are evil, Sim, eles são maus. but we don't think that outside of Christ we're not evil. Será que também nós achamos que fora de Cristo nós também não That somos our old maus? Adamic nature is not evil. No que a nossa velha natureza adâmica Remember também what não é the má? Lord Jesus said? Lembra que o Senhor Jesus disse? If you being evil know how to give good gifts to your Se children. vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, Now who's he talking about? de quem ele está falando? He's talking about those of us who are descendants from Adam. Ele está falando a respeito daqueles de nós que somos descendentes de Adão. We are capable. Nós somos If there capazes. hadn't been restraints put on our lives, Se não houvesse restrições colocadas if em nossas God in His vidas, mercy hadn't interfered, se Deus na sua misericórdia não tivesse interferido hadn't introduced Himself into our e lives, não tivesse se introduzido nas nossas there is no vidas, telling what we would be. não tem qualquer maneira de imaginar o que Don't aconteceria. think so highly about ourselves. Não pense muito alto a respeito de si We is mesmo. capable of every one of us Cada um de nós é capaz of doing the same things that these other people have de done. fazer exatamente as mesmas coisas que essas outras You're pessoas only fizeram. lying to yourself Você apenas está mentindo para si if mesmo, you think it's not possible. se você achar que não for possível. Oh, dear brothers and sisters, Ó, meus queridos irmãos e irmãs, I pray that we will understand God's great salvation. eu oro para que nós possamos compreender a grande salvação de What He Deus, delivered us from. daquilo que Ele nos libertou. You don't know. Você não sabe You will never know. Você nunca vai What saber would have happened? o que teria acontecido, How you would have interfered and made big problems in other people's como lives. você teria interferido e causado mais problemas nas vidas de outras If God pessoas, hadn't, by His love, apprehended you. se Deus, pelo seu amor, não tivesse te apreendido. And this all has to do E isso tudo tem a ver with our Lord Jesus, com o nosso Senhor Jesus, 100% God. que é 100% Deus 100%. e é 100% homem. It is a mystery of godliness. É o mistério da piedade. It's a mystery. É um mistério. We can't fully understand. Nós não podemos entender We can't plenamente. fully understand it. Nós não conseguimos We can't entender fully plenamente. explain it. Nós não podemos explicar plenamente. Not to the satisfaction of our mind. Não de forma tal que a nossa mente fique satisfeita. Now I'm only speaking for myself. Eu só estou falando por mim But mesmo. I think we need to be very careful. Mas eu creio que temos que tomar that muito we don't cuidado. find a natural human way to explain Que nós não busquemos uma maneira humana de poder explicar that which is an eternal mystery. aquilo que é um mistério eterno. It doesn't mean that we can't benefit from it. Não significa que nós não podemos ter That it can't benefício have an disso impact on our e life. que não tem impacto em nossas Oh, vidas. brothers and sisters. Ó, irmãos e irmãs, It is to have tremendous impact. e tem um tremendo impacto. And the more we come to know our Lord Jesus Quanto mais nós chegamos a conhecer o nosso in Senhor a Jesus real way, de uma maneira real, not just mentally, não apenas de not uma just maneira by mental, reading the Bible, não apenas lendo a but that Bíblia, the Holy Spirit taking the truth of the Bible mas o Espírito Santo tomando a verdade que and está na making Bíblia it more and more real to e us. fazendo com que ela seja mais e mais real para This nós. is the way Esta é a maneira that you and I are increased in Christ. que eu e você somos, que nós crescemos And em the Cristo. more there is of our Lord E Jesus quanto in us, mais houver do nosso Senhor Jesus em the nós, less possibility menor vai ser a that there is possibilidade that you and I will do the things that Adolf Hitler or somebody que else has você done. ou eu façamos as coisas que Adolf Hitler cometeu. So, my dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs it's a great queridos, salvation. é uma grande salvação. It's something that God has done É algo que Deus fez, that it deserves your respect. que realmente merece o teu respeito It deserves your admiration. e merece a tua admiração. It deserves you giving yourself to a serious understanding of what it is that God has E done. merece que você realmente dê
dedique a sua compreensão para poder entender aquilo que Deus fez. Even though it's a mystery, Ainda que seja um mistério. it's not complicated. Não é complicado. That is, God hasn't done things in such a way Deus não fez as coisas de tal that forma He's complicated it que Ele a complicou. to where there's no way that you and I can come to an understanding. De forma que não haja qualquer maneira que você e eu possamos compreender. Now, as I have said again and again, Como eu já disse de novo e de you novo. need the help of the Holy Spirit. Você necessita da ajuda do You Espírito need Santo. to come to know Elon Parakleton, Você tem que conhecer o this one Paracletos. who was sent by the Father Aquele and que the foi Son, enviado pelo Pai e to pelo Filho. open the eyes of our Para hearts abrir os olhos do nosso and to give coração. us spiritual E understanding. nos dar a compreensão espiritual. Again, I want to say to you, De novo eu quero dizer a from the você. beginning of your experience Do início as a Christian, da sua experiência como cristão. beginning that first day, No início daquele primeiro you should dia. begin to have some spiritual understanding. Você precisa começar a ter alguma compreensão At espiritual. least you ought to have the truth is that set forth in God's word. Pelo menos você tem que ter aquela verdade que é colocada na palavra de Deus. Someone needs to explain to us Alguém precisa de explicar isso a nós. in a simple way De uma maneira simples. who is our Lord Jesus. Quem é o nosso Senhor Jesus? What did He do? O que Ele fez? How can you experience Him? Como é que você pode experimentá-lo? These things need to be made known to us. Isso precisa ser feito conhecido a So nós. the Holy Spirit, Então o Espírito Santo. oh, what a blessed Spirit He Ó, is. que What a bendito blessed- Espírito Santo é Ele. What a blessed person He is. Que bendita pessoa é Ele. You know, dear friends, Sabe, meus queridos amigos, He knows everything about you. Ele sabe de tudo a respeito de você. Did you hear me? Você me ouviu? He knows everything, Ele sabe tudo. even things you don't know. Mesmo as coisas que você He não knows. sabe. Ele sabe. He knows how impossible we are. Ele sabe quão impossíveis somos. But praise God, He doesn't give up. Mas graças ao Senhor, Ele não I desanima. want to say to you this morning, Eu diria para você nesta if manhã, you knew all the situation in your life, se você conhecesse todas as situações na sua vida, if you could see how impossible we are in Adam, se você pudesse ver quão impossível nós somos em Adão, I'm going to say for myself, eu quero dizer por mim mesmo, I am convinced. eu estou convencido. If God enabled me to see all there is of Adam in me, Se Deus de alguma forma permitisse que eu visse tudo de Adão que há em and mim see the impossibility of that, e ver a impossibilidade disso, I would lose all hope. eu perderia toda a esperança. Maybe you would have to put me into a psychiatric hospital. Talvez você tivesse me internar no hospital psiquiátrico. I'm No not hospital joking. psiquiátrico. Eu não estou I'm brincando. serious. Eu estou falando sério. It's only God's mercy É apenas a misericórdia de that He Deus allows these things to be hidden, que Ele permite que essas coisas sejam because they would ocultas. so overwhelm us Que elas nos sobrepujariam tanto that we wouldn't want to go on. que nós não desejaríamos mais prosseguir. Meus queridos irmãos e irmãs, God hasn't just ignored this situation. Deus não ignorou a situação. He knows us. Ele nos conhece. And the blessed Holy Spirit knows you. E o bendito Espírito Santo knows conhece a your você. name. Ele sabe quem He você knows how é. old you are. Ele sabe qual a He sua knows idade. all of your weaknesses. Sabe todas as suas fraquezas. He knows the propensity of sin that you have. Ele sabe a propensão para o pecado que você He tem. knows it. Ele sabe And isso. without you knowing it, E mesmo que você não saiba, sometimes He goes ahead of you algumas vezes Ele vai à frente de and você prevents you from entering into some e stupid de alguma forma activity. impede que você entre em alguma situação You estúpida. probably will never know, Talvez você nunca vai saber, but He's there. mas Ele está ali. So He knows the impossibility. Ele sabe da But impossibilidade, he's not discouraged. mas Ele não fica desencorajado. Why? Por quê? Because He looks at the Son. Porque Ele olha para o He Filho, looks at our Lord Jesus. Ele olha para o Senhor And Jesus. He sees in Him Ele vê no Senhor a Jesus perfect salvation. uma salvação And He perfeita. wants to bring you and me E Ele quer trazer into você the e a mim experience of knowing Him. a experiência de Not conhecê-lo. just knowing about Him, but Não conhecer knowing apenas Him. a respeito dele, mas And conhecer a everyday Ele. living. E de uma maneira viva. This is the reality of the incarnation. Essa é a realidade da This is encarnação. why God has sent His Son. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Not just to forgive us of our sin, Não apenas para nos perdoar dos but pecados. you remember what our Lord Jesus said Mas, in John 10:10. mas se você se lembra que o Senhor Jesus disse lá em João 10:10, I have come. eu vim. For what reason? Por qual razão? That you might have life Para que tenhais and vida. have life E abundantly. vida em This abundância. is why our Lord Jesus came. É para isso que o Senhor Jesus Not just veio. to forgive us. Não apenas para nos Oh, it's perdoar. a glorious, glorious thing to be forgiven. É uma coisa gloriosa sermos But that perdoados. is not the end. Mas este não é o final. He has made it possible for you and I to stop sinning. Ele fez uma provisão para que eu e você He has pudéssemos made parar it de possible pecar. for us to enter into life in a full way. E Ele fez uma provisão para que eu e você entrássemos numa vida de maneira plena. This is the mystery. Este é o mistério. This is the gospel Este é o evangelho of our Lord Jesus as God becoming man. do nosso Senhor Jesus se tornando Deus, se tornando homem. So He is the God-man. Ele é o Deus homem. Well, you see, we're not getting to Luke's gospel at all. Você está vendo que nós nem tocamos o evangelho de Lucas. I guess we'll have to leave that till tomorrow. Acho que nós vamos ter que deixar isso para amanhã. But dear brothers and Mas sisters, meus amados irmãos e irmãs, you see, vocês veem, I don't.
I don't want to make it difficult for any of us. Eu não quero fazer que isso seja difícil para qualquer um de nós. But I want you to know Mas eu quero que você saiba that beyond any shadow of a doubt, que, sem qualquer sombra de dúvida, what God has done in His Son aquilo que Deus fez no seu Filho is so marvelous, é tão maravilhoso, so unlimited. tão It ilimitado, is beyond our ability to even begin to understand. está além da nossa capacidade de começar a And even entender. though we can't fully understand Ainda it, que nós não possamos we can compreender enter claramente, into it. nós podemos It can be entrar ours in nisso. experience. E pode ser nosso You em can eat the experiência. picanha Você pode comer a and enjoy it. picanha e desfrutá-la, without having to explain all the dynamics. sem ter que explicar toda a dinâmica. And I want to say to you this E morning, eu quero dizer para você your nesta manhã, life, a sua vida, all that you are, tudo que você é, need to be focused in one place. tem que estar focalizado num local. And it's in the person of the Lord Jesus E este Christ. é a pessoa And do when Senhor you read Jesus. your Bible, Quando você lê sua Bíblia, you expect the Holy Spirit você espera que o Espírito to Santo help you understand this book vai te ajudar a by entender esse keeping livro, your eye focused on our Lord Jesus à Christ. medida que você mantém os seus olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. I know this is difficult, Eu sei que há uma dificuldade, but I want to ask you a question. mas eu quero fazer uma pergunta. If you had had an opportunity Se você tivesse uma to have oportunidade a conversation de ter uma conversa with the Apostle Paul, com o apóstolo Paulo, and you said, Paul, você disse assim, Paulo, explain to me the Trinity, explica para mim a Trindade. what do you think he would have done? O que você acha que ele faria? Now I know, my brothers and sisters, Ah, we're eu talking s- about difficult things. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que estamos And falando I'm de doing coisas my best difíceis. not to be a problem. E eu estou tentando fazer o máximo para não ser um problema. That's not easy for me. Não é fácil para mim. I'm the troubler of Israel. Eu sou aquele que causa I problema em create Israel. problems wherever I go. Eu trago problema para I'm onde eu vou. sorry, I don't mean to be a problem. Mas me desculpem, eu não quero ser um problema. But you see, my brothers and sisters, Mas vocês veem, meus irmãos e irmãs, if we're going to use certain language, se você vai utilizar alguma linguagem, language that is not biblical, linguagem que não é bíblica, and I say to you that the word Trinity and the word incarnation is not found in the Bible. e eu digo para vocês que as palavras Trindade e Encarnação não se Now, encontram na does that Bíblia. mean that the Trinity and the incarnation is not reality? Significa, portanto, que a Trindade e a Encarnação não são Absolutely realidades? Absolutamente não. But you see, my brothers, Mas vocês veem, meus irmãos it's e irmãs, possible for us to learn the language é possível para nós aprendermos a and to linguagem neatly put everything in its right category. e de um jeito muito arrumadinho colocar todas as coisas em And suas it'll have categorias any impact on our life. e isso não trazer qualquer impacto em nossas vidas. How did Paul and the other believers in the early church, Como Paulo e os outros cristãos na igreja primitiva, how did they come to know como eles chegaram a conhecer that God is Father, Son, and Holy que Spirit? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, That there is one God. que há um Deus. As our brother said to us this morning, Como nosso irmão nos disse nessa God manhã, got this reality rooted deep in the hearts of His people. Deus tinha essa realidade ali arraigada no mais profundo Hear, O do coração do Israel, seu povo. The Lord your Ouvi, God ó is Israel, one. o vosso Deus Israel é um. He is one. Ele é um. There's only one. Há apenas um. The only true God. O único Deus verdadeiro. And in the beginning, it was impossible for these people E to think no início era impossível para as pessoas pensarem that there was a Trinity, that Que a- there were three gods. que havia, na realidade, três That is, deuses. that there were three beings within one God. Ou seja, que haviam três seres no mesmo Yes, Deus. we have instances in the Old Testament. Certamente nós temos instâncias no Antigo And we Testamento. have more instances in the New. E você tem mais instâncias no But Novo what I Testamento. discover, my brothers and Mas o que eu sisters, descobri, meus irmãos e the irmãs, way these brothers and sisters came to this understanding como foi que esses irmãos chegaram a was by, esse entendimento? first of all, being fully attached to the Lord Jesus Christ. Em primeiro lugar, foi estarem plenamente apegados ao Senhor Jesus Cristo. How do you become saved? Como você se salvou? Romans 10:10. Romanos 10, 10. How? Como? If you confess with your mouth Se você confessou com a sua and boca believe in your heart e creu no seu that coração Jesus is Lord, que Jesus é o Senhor, then you are saved. então você é salvo. This is the beginning. Esse é o princípio. And it all began focused in this one person. E começou focalizado In the nessa Lord Jesus pessoa, Christ. na pessoa do Senhor Jesus. So we need to be careful Então nós precisamos that we tomar don't cuidado develop some kind of a system de que nós não that desenvolvamos um certo tipo de explains sistema the que reality explica of who God is a realidade que Deus and é, it not be focused in the person of our Lord sem que Jesus. esteja focalizado na pessoa do He Senhor is Jesus the Cristo. total, complete revelation of God. Ele é a revelação completa e total da pessoa de Everything Deus. that God has ever wanted to say to us, Tudo aquilo que Deus, de qualquer forma, tentou He nos said falar, it in His Son. Ele depositou no So seu próprio whatever Filho. He says
other places. E tudo que ele diz em outros lugares It needs to be understood in the light of what he said in his son. precisa ser compreendido à luz daquilo que ele disse por meio do seu filho. This is why I want to encourage us. É por isso que eu quero nos encorajar. Not to let this become something complicated. Não permitir que isso se torne algo complicado. I think God in his great wisdom Eu creio que Deus, na sua grande sabedoria, has done so many things fez tantas coisas for it not to become complicated para que essas coisas não sejam complicadas and to simplify it. e para simplificá-las. Now, how can you take something that is a total mystery Como você pode tomar algo que é um mistério total and simplify it e simplificar, to where we can experience it here in our lives here on the earth? a ponto de nós podermos ser capazes de experimentá-la aqui em nossas vidas sobre a terra? Well, you remember in 1 John chapter 5. Você se lembra de 1 João capítulo 5? Let's look there. 1 John chapter 5. Vamos ler lá 1 João capítulo 5. Let's begin in verse 10 and read down through verse 12. Vamos começar do versículo 10 e ler até o versículo 12. The one who believes in the Son of God has the testimony in himself, and God has made him a liar. I'm sorry. And the one who does not believe God has made God a liar, because he does not believe in the testimony that God has given concerning his Son. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Verse 11. Versículo 11. And the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. He who has the Son has the life. Aquele que tem o Filho tem a vida. He who does not have the Son of God does not have the life. Aquele que não tem o Filho de Deus Now, não for tem a me, vida. brothers and sisters, Para nós, irmãos e irmãs, that makes it very simple. isso faz as coisas bastante simples. Because our brother Jairo this morning Porque o nosso irmão Jairo, nesta manhã, read from John 17. leu ali em João capítulo And 17. verse 3 of John E 17 no versículo 3 de João is 17, one of those verses é um daqueles that has versículos gotten wrapped around my heart. que realmente circundou o meu The coração. last 4 or 5 years, Nos últimos 4, it's 5 like anos, the Holy Spirit took this verse é como se o Espírito Santo tivesse and tomado esse wrapped it versículo around my heart. e tivesse envolvido meu coração And com I esse can't get versículo. away from it. E eu não consigo me soltar dele. Because it's a statement our Lord Jesus is making to his heavenly Father. E essa é uma afirmação que o nosso Senhor Jesus está fazendo para o seu Pai Celestial. And this is what he says. E é isso que ele diz. Speaking to his Father. Falando para o seu Pai. This is eternal life. Esta e a vida eterna é esta. That they may know thee, Que te conheçam a ti, the only true God, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ whom thou hast sent. e a Jesus Cristo a quem enviaste. Now, is that the explanation of eternal life that you would have given? Será que essa seria a explicação de vida eterna que você daria? Is this your definition of eternal life? Esta é a sua definição de vida eterna? It's the Lord's definition. Mas é a definição do Senhor. And it's so simple. E é tão simples. This is what the purpose of eternal life is. Este é o propósito da vida eterna. What is the purpose? Qual é o propósito? That they may know thee, Que eles possam conhecer a ti, the only true God, o único Deus and Jesus verdadeiro, Christ whom you have sent. e a Jesus Cristo a So quem if enviaste. you have the Son, Então, se você tem um filho, you have eternal life. você tem a vida eterna. It's an absolute gift. É um dom absoluto. But where do you find this gift? Mas onde você encontra esse dom? In the Son. No Filho. That is 100% God, Ou seja, 100% Deus 100% man. e 100% homem. Beautifully blended together. E combinados de maneira maravilhosa. E nele, We find eternal life. nós encontramos a vida eterna. Now that means, my brothers and sisters, Isso significa, meus that irmãos e God irmãs, has taken his own eternal, uncreated life que Deus tomou sua própria vida não criada and given it to you as an absolute free gift. e deu a você como um dom gratuito, It's a absolutamente gratuito. manifestation of the grace of God. É uma manifestação da graça de Deus. God has given you something you don't deserve. Deus te deu algo que você não merece. As a matter of fact, he had to be merciful before he could be gracious. Na realidade, antes de tudo, ele teve que ser misericordioso antes dele ser He gracioso. had to do something about the wrath that was in him because of our sin. Ele teve que fazer algo a respeito da ira que havia nele a respeito do nosso pecado. God had to do something about our sin Deus teve que fazer algo a respeito do nosso pecado before he could give us eternal life. antes que ele pudesse nos dar a vida eterna. And he has done it. E ele fez. The Lord Jesus became the Lamb of God. O nosso Senhor Jesus se tornou o Cordeiro de And Deus. on the basis of his
finished work on Calvary, E com base na sua obra consumada no God can Calvário, forgive you of every sin. Deus pode te perdoar de todo o And as pecado. far as He's concerned, E no tocante a there is Ele, no more record of your sin. não existe qualquer registro do It's seu as if you pecado. never committed any É como se sin. você nunca tivesse cometido qualquer This is a pecado. great salvation. Esta é uma grande But it's salvação. not the end. Mas não é o fim. It's one part of it. É uma parte dela. It's a matter of God removing the things that prevent us from knowing Him. Uma coisa é Deus remover aquelas coisas que impedem que nós possamos ter acesso a Ele. That's His mercy. Essa é a sua But on misericórdia. the grace side, Mas do lado da He graça, gives us Ele nos dá Himself. a si mesmo. Who else has eternal life? Quem mais tem vida eterna? Where else can you find Aonde eternal mais life? você vai encontrar a vida Only eterna? in the eternal God. Somente no Deus eterno. And it's not something He created. Não é o que Ele criou. It's who He is. É o que Ele And é. He gives Himself. E Ele dá a si mesmo. But where do we find it? Mas onde nós podemos Where do encontrar? we discover it? Aonde nós podemos Only descobrir? one place. Apenas em um No lugar. other place. Em nenhum outro lugar. In the person of the Lord Jesus Christ. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. And it's when we experience that eternal E life. quando nós experimentamos essa vida When God's eterna, life comes inside of us. quando a vida de Deus vem Then we dentro de begin nós, to understand. aí começamos a This compreender. one that I've come to know. Foi esse que eu comecei a conhecer. It's God. É Deus. Like I said last night. Como eu disse ontem à noite. Yesterday morning. Ontem de manhã. When I became a believer. Quando eu me tornei um cristão. When this happened to me. Quando isso aconteceu And comigo. brothers and sisters, Irmãos e you irmãs. need to understand it was 100% mercy, 100% grace. Você tem que entender que foi 100% misericórdia, foi 100% I graça. had nothing to do with it. Eu não tive nada a ver com isso. I didn't understand what was happening. Eu não entendi o que estava But I acontecendo. knew something happened. Mas eu sabia que algo And when it acontecera. happened, E quando aconteceu, No one had to tell me there was a God. ninguém precisava me falar que existia um Deus. I knew that I knew that I knew that I knew. Eu sabia porque eu sabia, porque eu sabia, porque eu Something sabia. happened inside of Algo me. aconteceu dentro de mim. Now I understand what it was. Agora eu entendi o que era. God Himself. O próprio Deus. Can you believe? Você pode The crer. eternal, almighty O God Deus eterno, grandioso, made His poderoso. way into my life. Ele encontrou um caminho até a minha Came vida. to live there. E veio morar, habitar And aqui. began a work E começou uma obra transforming me. de me transformar. How's He going to transform me? Como é que Ele vai me transformar? Oh, brothers and sisters, Ó, meus irmãos e irmãs, be conformed to the image of His Son. sermos conformados à imagem do seu Can you Filho. believe that? Você crê nisso? Can you believe it for yourself? Você crê nisso para você I mesmo? cannot believe that I will be. Eu I'm não, sorry. eu não consigo acreditar que é você. It's my problem. Esse é o meu But problema. I know something about me. Mas eu sei alguma coisa a And I respeito de know mim. how impossible it is. Eu sei quão impossível How é. can God do it? Como é que Deus pode I don't fazer? know. Eu não sei. It's a mystery. É um mistério. But I'm trusting Him to do it. Mas eu estou confiando Even que Ele vai though I have fazer. trouble believing it. E, excuse me. Even though I have trouble believing. Ainda que eu tenha problema em crer nisso. You understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Let me ask you. Deixe-me fazer uma pergunta. How long would it take Quanto tempo demoraria for you to make yourself like Jesus? para você se transformar para ser igual a Jesus? What are you going to do? O que você vai fazer? How are you going to accomplish it? Como é que você vai conseguir realizar isso? How many lifetimes? Quantas vidas? How many? Quantas? Impossible? Impossível? Yes. Sim. If you lived 1,000 lifetimes Se você vivesse 1000 and vidas you spent every moment trying to make yourself like e Jesus, você gastasse cada instante tentando se you would be fazer a igual a total Jesus, failure at the end of 1,000 lifetimes. você seria um fracasso total ao final de 1000 vidas. You know this is what God is after. Mas você sabe que é isso que Deus This is busca. why He sent His Son. E foi por isso que Ele enviou o seu It's Filho. part of it. É parte dele. It's part of what God is seeking to do. É parte daquilo que Deus deseja fazer. To take His own Son É tomar o seu próprio as Filho God's perfect man como o homem perfeito de and Deus use Him as the model. e usá-lo como modelo. And He's conforming every one of us E Ele está conformando a cada um de to nós the image of His Son. a imagem do seu Filho. Now only the Holy Spirit can do this. Apenas o Espírito Santo pode But fazer like isso. I say, He knows everything about Mas you. como eu disse, Ele sabe tudo a respeito de He você. knows what the problems are. Ele sabe quais são os So what problemas. does He do? E Ele sabe o que Ele He faz. creates a situation Ele cria uma situação where you begin to discover what the problem is. onde você começa a descobrir You're qual é o blind to problema. the problem. Você está cego para o problema. But He's not blind. Mas Ele não está So cego. He has to help you have some understanding. Mas Ele precisa te ajudar a você ter You're willing to cooperate with Him. algum entendimento. Você precisa And when you cooperar. go through this prepared school of the Holy Spirit. Quando você passa então por essa escola preparatória do This Espírito Santo experience of the Holy e Spirit. você experimenta He o puts you Espírito through Santo, this experience. Ele te faz passar por essa And remember experiência. what the writer says in Hebrews 12? Você lembra como o escritor disse lá em Hebreus capítulo No 12? discipline for the moment is joyful. Nenhuma disciplina para o momento ela But sorrowful. traz alegria, mas ela traz You know, tristeza. I have to be honest with you. Eu tenho que ser honesto com I você. have trouble with these Christians who are always smiling. Eu tenho problema com esses cristãos que estão sempre sorrindo. They never have a bad day. Eles nunca têm um dia mau. Brother, that's not my experience. Essa I'm não é a minha sorry. experiência, me desculpem. And I wish I were able to hide my bad days better. Eu gostaria de esconder mais os meus dias ruins. But the Lord has
a gigantic task to do in me. Mas o Senhor tem um teste gigantesco para fazer comigo. So he has to create some very difficult circumstances. Então ele tem que criar algumas situações muito difíceis. And I have to confess to you, E eu tenho que confessar I a don't você, do good during those difficult times. eu não me dou muito bem nesses momentos I have a difíceis. pity party. Eu tenho aquela And I try to autocomiseração invite all my friends. e eu tento convidar todos os meus That amigos they will also feel sorry for para que me. eles todos possam sentir pena de mim. But the Holy Spirit goes on anyhow. Mas o Espírito Santo prossegue de qualquer You maneira. see, my brothers and Vocês sisters, veem, meus irmãos e irmãs? he knows what needs to be done. Ele sabe o que precisa ser He feito. knows the area of our life that needs to be transformed. Ele sabe as áreas de nossas vidas que precisam So ser what does he transformadas. do? Então o que He ele designs faz? the perfect situation. Ele projeta uma situação perfeita. That as you go through that De forma que situation, quando você passa por aquela situação, he is at work. ele está operando. Maybe you don't know it. Talvez você não But the saiba, Holy Spirit is working, mas o Espírito Santo está trabalhando, removing from you te removendo de você and adding to you, e adicionando a bringing você, Christ into you, trazendo Cristo em conforming você, His character in you. e está colocando o caráter dele em você. Let me just give you one example. Deixa-me dar apenas um exemplo. Let's talk about this matter of love. Vamos falar a respeito desse assunto do Now amor. you know the scriptures are very, very clear. Você sabe que as escrituras são muito claras. It's the one commandment our Lord Jesus gave us. Foi o mandamento que o Senhor nos deu. What did He say? O que ele disse? This is my commandment. Este é o This meu is the new mandamento. commandment. Este é um novo mandamento. What is the commandment? Qual que é o mandamento? That we love one another Que vos ameis uns aos as He has outros, loved us. como eu vos amei. Have you been able to fulfill that commandment? Você já realmente cumpriu esse mandamento? Huh? Hein? Why? Por quê? You want to know why? Quer saber por quê? My understanding of why? A minha compreensão do porquê, You don't have enough of the Lord. você não tem o suficiente do Senhor. He is love. Ele é amor. He is love. Ele é amor. And because He became man, E porque ele se it's tornou homem, possible for you and I to enter in knowingly into experientially this love of God. é possível para você e eu podermos entrar nessa experiência de conhecê-lo de maneira So let's suppose real como Deus. Let's suppose we recognize Vamos supor que nós reconheçamos, in honesty, de maneira honesta, Lord, I can't love the way you e do, dizemos para o Senhor, eu não consigo amar como o Senhor ama, but I want to learn. mas eu quero aprender. Now, when you say that, Quando você diz isso, what do you think the Holy Spirit is doing? o que você acha que o Espírito Santo vai estar fazendo? Think He's listening? Você acha que ele vai estar ouvindo? Yeah. Sim. So what does He do? Então o que ele faz? Oh, it's wonderful. É maravilhoso. What does He do? O que ele faz? He brings into your life Ele traz para sua vida somebody alguém that you think is impossible to love. que você acha impossível de ser amado. Yes? Não é verdade? And what does He say to you? O que ele fala com você? Oh, I'm sorry, I got the desculpa. wrong person. Eu acho que eu escolhi a pessoa errada. I'm sorry, I'll get somebody else. Eu vou pegar outra pessoa aqui, peraí. No, He doesn't. Ele não faz isso não. If you refuse to learn here, Se você se recusar a aprender aqui, what will He do? o que ele vai fazer? Somebody else. Ele vai Maybe colocar outra even more pessoa. difficult. Talvez mais difícil. Because you said you want to learn. Porque você disse que queria aprender. But I want us to understand, my dear brothers Mas and nós precisamos sisters, entender, irmãos e there is irmãs, nothing in our Adamic nature que não há nada em nossa that can natureza love the way adâmica Jesus loved. que pode amar da maneira como Jesus Only amou. Jesus can love the way He loved. Apenas Jesus pode amar como ele amou. And unless He gets inside of us, A menos que ele venha para dentro de His nós life in us e a sua vida em nós influences us, nos influencie, impacts us, nos impacte, can we love the way He é que nós poderemos amar como ele amou. Remember what He said in John 15? O que ele disse em João 15? Without me, Sem mim, you can do nothing. nada podeis fazer. We don't believe it, Nós não cremos but it's nisso, true. mas é verdade. But what a wonderful lesson to Que learn. lição maravilhosa de aprendermos. Sometimes we learn it by laying flat on our face. Algumas vezes nós aprendemos isso caindo de cara Having no chão. cried till there's no more tears. E quando nós choramos até não Seeing tem that mais we are utter lágrimas. failures. Considerarmos que seja uma That's falha where we total. should have began. É ali que nós deveríamos ter começado. Acknowledging that we are utter failures. Reconhecendo que nós somos falhas totais. How do you think Paul came to his statement in Romans 7:25? Como que nós achamos que Paulo chegou àquela afirmativa ali em Romanos capítulo When he 7, said- 25? O que ele disse? When he said, Quando ele disse o "In quê? me, Em mim, in my flesh, ou seja, na minha there carne, is no good thing." não habita bem algum. That's where he started. Foi aí que ele começou? The first day he came to know the Lord, No primeiro dia que ele conheceu o Senhor? he knew that there was no hope in his Adamic Será que ele nature, sabia que não havia qualquer esperança na sua natureza adâmica? that his old man could not be reformed. Que o seu velho homem não poderia ser reformado? Paul knew that? Será que Paulo sabia disso? Absolutely not. Claro que não. It was through experiences. Foi por meio de experiências. And what happened in these experiences? O que aconteceu nas suas experiências? Good intentions, Boas intenções, but he failed. mas ele falhou. How many times? Quantas vezes? We have to wait and ask him. Nós temos que esperar para poder perguntar para ele. We don't know how many. Não sabemos quantas vezes. But you know what his conclusion was? Sabe qual foi a sua conclusão? Oh, wretched man that I am, Ó miserável homem que sou. who will help me? Quem vai me ajudar?
Is that where we're at, brothers and sisters? É nesse ponto que estamos, irmãos e irmãs. We are at that place Se estamos nesse in ponto, different aspects of our life. em diferentes aspectos de nossa Then vida, we are in a wonderful place então nós estamos num lugar maravilhoso discover what God has provided de descobrir aquilo que Deus proveu in God the Son No, becoming in- a human being. em Deus o Filho, quando veio habitar em mim. Because of that, Por causa disso, the same life, a mesma vida, listen to me, ouça a mim the agora, same life a mesma vida that was in Jesus of Nazareth que estava em Jesus de Nazaré will be placed inside of you foi colocado dentro de você and enable you to love the way He loves. e te habilita a amar da maneira como This Ele amou. is the Christian life. Esta é a vida cristã. Not being told over and over again you need to do it. Não é simplesmente ensinando para você de novo e de novo que você tem que fazer. We know we need to do it. Nós sabemos que temos que That's fazer. not the problem. Esse não é o The problema. problem is doing it. O problema é fazer. And we fail. E nós falhamos. And we fail. E falhamos. And we fail. E falhamos. Until finally we recognize, Lord, I can't do it. Até um dia que nós reconhecemos, Senhor, Oh, eu não wretched consigo. man that I am. Ó miserável homem I'm que sou, hopeless. eu não tenho qualquer Why do esperança. you continue with me? Porque isso está persistindo comigo. You know, in one of the doctrinal systems that we have in the church, Um dos sistemas doutrinários que existem na one of their igreja, points is the perseverance of the saints. um dos pontos é a perseverança dos santos. Oh, my dear brothers and sisters. Ó, meus irmãos e If irmãs, God's salvation depended on my perseverance, se a salvação de Deus dependesse da minha I perseverança, would have no salvation. eu não teria salvação. You know who is persevering? Sabe quem está perseverando? Who can separate me from the love of God? Quem pode me separar do amor de Who? Deus? Quem? Nobody. Ninguém. Nothing. Nada. No experience. Não há experiência. It's His persevering love. Que o seu amor perseverante, que nos mantém, nos guarda. And if you have made the mistake Se você cometer um erro of giving your life fully to the Lord Jesus, de entregar sua vida totalmente para o Senhor Jesus, He's going to persevere. Ele vai perseverar. Now, if you're just playing some religious game Se você está brincando de um joguinho and you're espiritual not serious about following e Him, você não está sério a respeito de seguir o Senhor, then probably your life will be smooth. então talvez sua vida seja mansa. But if you have come to the place Mas se você chegou ao ponto of seeing who this God-man de is, enxergar quem é esse homem He is Deus, God 100%. Deus homem, desculpa. Ele é um homem He is 100%. man 100%. É Deus 100%. And because He is God, E porque Ele é Deus, He deserves our worship. Ele merece a He nossa deserves for adoração. us to fall down Ele- and bow before Him Ele merece que nós nos prostremos e o and adoremos. acknowledge Him for who He is. E o reconheçamos por aquilo quem Who Ele is é. He, brothers and Quem é sisters? Ele, irmãos e irmãs? He is God. Ele é Deus. And because He is God, E porque Ele é Deus, He deserves absolute obedience. Ele merece total He obediência. deserves our worship. Ele merece a nossa He adoração. deserves for us to follow Him. Ele merece que nós o sigamos. That's who He is. É isso que You Ele é. can't separate the two. Você não pode separar os dois. But my dear brothers and sisters, Mas, meus irmãos e irmãs, God is persevering. Deus persevera. He won't give up. Ele não desiste. You know why? Sabe por quê? This wonderful word in Romans chapter 8. Existe essa palavra maravilhosa em Romanos capítulo 8 e diz: Those whom He foreknew, aqueles que de antemão conheceu, He also predestined. esse também predestinou. What's the word in Portuguese? Predestinou. Ah, what a word. Que palavra? To me, this speaks of the sovereignty of God. Para mim isso fala da soberania de God Deus. made an independent decision. Deus tomou uma decisão He independente. didn't ask you. Ele não te perguntou, não. He made the decision. Ele tomou a decisão. Before we were ever born. Antes de que He nós nascêssemos, predestined us. Ele nos predestinou. What did He predestine us to? Ao que Ele nos predestinou? To be conformed to the image of His Son. A sermos Hallelujah, conformados brothers à and imagem do sisters. seu Filho. Aleluia, irmão. The decision that He has made. Essa é a decisão que Ele And tomou. He is going to persevere E Ele vai perseverar until He has finished the job. até que Ele conclua a sua obra. How He's going to do? Como Ele vai I fazer? don't know. Eu não sei. But this is something of the reality Mas isso é a realidade that is being manifested to us. que está sendo manifestada a nós, revealed to us. que está sendo revelada a nós. Because God, the Son, became God, a man. Porque Deus o Filho se tornou Deus homem. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus One Cristo. person. 100%. And He's going to be this way for eternity. E Ele vai ser assim para toda a eternidade. And He deserves our greatest worship. E Ele merece toda e nossa maior We need to adoração. give Him the greatest honor. Nós temos que dar a Ele a maior honra. I'm sorry, my brothers and Me sisters. perdoem, irmãos e irmãs, If I'm touching on things that make it difficult for you. se eu estou tocando alguns pontos que são But difíceis I'm para going to você. tell you something that deeply, deeply grieves me. Mas vou dizer a você algo que realmente profundamente me magoa. That I see the name of Jesus written everywhere. Que eu vejo o nome de Jesus escrito em todo canto. On trucks, Em on cars, caminhões, em in carros, bathroom walls, em paredes de banheiro, everywhere. em todo lugar. On our shirts. Nas nossas blusas. Why does this bother me? Por que isso me incomoda? Because we made Him something common. Porque nós fizemos dele algo comum. Think about it. Pense nisso.
How would you like to have your name displayed in all these different O places? que você acha de ter seus nomes escritos em todos esses lugares? Now, when you stop to think about who he is, Quando você para poder considerar quem é you ele, understand what I'm trying to say, você my entende o que brothers estou and sisters? dizendo, irmãos e irmãs? If you take him as the sovereign God, Se você o considera como realmente o Deus soberano, and you begin putting his name e você começa a colocar o seu in nome common and even uncommon places, em lugares comuns e até mesmo incomuns, do you see what I'm saying? você vê o In que eu estou our dizendo? minds, Na nossa mente. it causes us to think more lowly of him, De alguma forma, nós começamos a considerá-lo rather than menos, thinking highly of him. ao invés de considerá-lo mais. As I said, you cannot think a thought too great for him. Como eu disse, nós não conseguimos pensar pensamentos He autossuficientes is beyond para our ele. greatest thought. Ele está além do nosso pensamento mais That's alto. why we need the Holy Spirit É por isso que precisamos do Espírito to Santo, help us with our worship. para nos ajudar com a nossa If we limit adoração. our worship Se nós, to our own understanding, se nós limitarmos a nossa adoração we ao will nosso deprive próprio him of who he entendimento, is. nós vamos we will deprive him of his worship. restringi-lo e impedir que ele possa ter aquilo que ele merece. You know, when the angelic hosts and the people, the angelic hosts in heaven, Vocês se lembram quando aqueles anjos no we're céu? going to read this, the Lord willing, tomorrow. Nós vamos ler um pouco disso amanhã. But how they responded to him Como eles when they corresponderam a saw ele the Lamb. quando eles viram aquele He is the cordeiro. only one worthy. Ele é o único que é digno. But this is not our language. Mas It's essa- not our song. Mas essa não é a nossa música, não é a nossa canção. We want to reduce him. We want to lower him Nós queremos talvez reduzi-lo into some place that we feel more comfortable with him. a um lugar que talvez nós sentimos que nós ficamos mais confortáveis com We ele. want him to be our friend. Nós queremos que ele seja nosso amigo. He is our. Ele é o nosso amigo. Actually, my brothers and sisters, Na realidade, meus irmãos if e I irmãs, read my Bible correctly, se eu leio minha Bíblia corretamente, we are his friends. nós somos seus amigos. We need to be careful about calling him our friend. E nós temos que tomar cuidado de chamá-lo nosso amigo. Some of you know that I have two sons who live in the U.S. Alguns de vocês sabem que eu tenho 2 filhos que moram lá nos Estados Unidos. And when they were little boys, E quando eles eram maybe pequenininhos, this will happen some. It happens some with Benjamin too. excuse me. It happens also with Benjamin, my other son. E também aconteceu com um outro filho meu chamado Benjamin. But when they were Com little meu filhinho boys, chamado Benjamin. I used to get down on the floor with them and wrestle with them. E então, com aqueles 2 meus outros filhos, eu costumava ficar ali no chão brincando e lutando com eles. Now with Benjamin, it's not so easy. Agora com Benjamin não é muito mais Gray fácil, não. hair gets in the way. Eu tô com cabelo branco, But when my other boys were young, mas quando os meus outros 2 I used meninos to get eram on mais the floor jovens, with them, eu ficava ali no chão com eles. E a gente have a lutava. good time. E tinha bons momentos juntos. But they would then forget who they were wrestling with, Mas de repente eles se esqueciam com quem eles estavam lutando. and they began treating Papai like one of their friends. E começavam a tratar o papai como um dos seus amiguinhos. You understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou You dizendo? understand the point I'm trying to make? Vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo We fazer cannot aqui? do this. Você não pode fazer isso. He is God. Ele é Deus. We need to always respect him as Nós God. sempre temos que respeitá-lo. Even though he's man, Ainda que ele é he has homem, not ceased being God. ele não deixou de ser He's Deus. 100%. Ele é And 100% when we Deus. talk about him, E quando nós falamos when dele, we use his name, quando nós usamos o seu we nome, need to do it with the greatest respect, nós temos que fazê-lo com o máximo respeito. somehow showing honor to De him. alguma forma demonstrando honra a ele. He is the holy, righteous, eternal God. Ele é o Deus eterno, reto e justo. You see what I'm saying, my Vocês brothers entendem and o que eu estou dizendo, irmãos e You see, irmãs? we can get the information, Nós podemos obter a and we informação can easily organize it, e podemos facilmente but organizá-la. then we miss Mas então nós perdemos who he really is. quem verdadeiramente ele é. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, sorry we didn't get to Luke this morning. me perdoem por não termos chegado até Lucas nessa manhã. But what I want to do, the Lord willing, E o que eu quero fazer, se o senhor permitir, is I want to give you a slideshow tomorrow. eu quero mostrar alguns slides para vocês Now, amanhã. if I were very good with computer, Se eu realmente sou bom com computadores, I understand there's a program called PowerPoint, eu entendo que tem um programa chamado PowerPoint. but I don't know anything about it. E eu não sei nada a respeito So dele. I will not use computer. Então não vou usar o computador. But I want to show you some pictures Mas eu quero mostrar para você alguns quadros, Some slides. algumas fotografias that Luke gives us que Lucas nos dá about this God-man, a respeito desse Deus homem, beginning with his conception começando com a sua concepção and ending with his promise to return. e concluindo com a sua volta So prometida. you pray for us, Então ore por nós, that we'll be able to focus where we need to para que nós focus. possamos focalizar naquilo que nós precisamos focalizar. My brothers and sisters, Mas meus irmãos e what a irmãs, wonderful Lord. que Senhor What a maravilhoso, great display of God's great love. que grande demonstração do I amor know we grandioso de can't Deus. explain it. Eu sei que nós não But conseguimos just because explicar, we can't explain mas it pelo fato de não podermos doesn't explicar, mean that we can't experience não it. significa que nós não possamos For experimentar. you.
Para você, all the fullness of the Godhead. toda a plenitude da I divindade. don't know what that means, Eu não sei o que but it's significa. a great fullness. É uma grande It's plenitude. all located in Him. Está localizada You nele. know what Paul says? Sabe o que Paulo diz? And we are complete in Him. E nós somos completos nele. In Him. Nele. Where are we going to find a fullness? Onde nós vamos encontrar essa plenitude? Encontrar? place. Em um lugar. You see how simple the Lord has made it? Sabe quão simples? Veja quão I simples o should Senhor fez say, isso. how easy. Eu não falei quão fácil. You only have to go one place. Você só tem que ir num lugar. Not many places. E não muitos lugares. Apenas um. Not complicated. Não é complicado. May God help us. Que o Senhor possa nos Oh, ajudar. my dear brothers and Oh, sisters, meus queridos irmãos e what a irmãs. joy would erupt. A great celebration would erupt in heaven. Que grande celebração aconteceria no céu. If in our hearts Se nos nossos we could corações say amen. pudéssemos dizer What amém God did by sending His Son. para aquilo que Deus fez ao enviar a seu And Filho. that amen meant I want to learn how to enter into that experience. E esse amém significando que eu quero entrar naquilo que o Senhor preparou. Certainly we need to understand it more fully. Certamente precisamos compreender isso mais plenamente. But some of this understanding Mas de alguma forma, alguma parte dessa compreensão through the experience. vai vir por meio da experiência. May God be merciful. Que o Senhor tenha misericórdia. Now I'm going to ask two brothers and two sisters. Eu vou pedir que 2 irmãos e 2 irmãs orem por nós. Now please remember, Lembre-se, you're not just praying for yourself. você não está orando por si mesmo. You're praying for all of us. Você está orando por todos So nós. vocalize a prayer to our Então, Lord verbalize uma oração para o Senhor, regarding something He may have spoken no tocante àquilo que Ele falou para você, this morning. nesta manhã. So two brothers, two sisters. 2 irmãos e 2 irmãs.